Bem-vindo a mais um VerticCast. Esse sim, um dos mais esperados, não só pela grandeza do executivo, do gestor, do empresário que vai se apresentar para vocês, mas pela qualidade humana desse ser humano que é um irmão, um amigão nosso, parceiro da Vertic desde sempre, não só da Vertic, mas da vida, tanto meu como do Guilherme. Bem-vindo, senhor Loias Eric. Aí Loias você se Eric. apresenta do jeito que você quiser. Mas é o que eu faço, né? Loias Eric, aqui eu sempre brinco com o negócio do meu nome, né? Meu nome é Loias Eric Euvaldi, né? E é engraçado que desde sempre, desde criança, quem convive mais perto comigo, até meus pais, todos sempre me chamaram de Eric, né? E Loias era tipo assim, na escola, porque é o primeiro nome e tal, onde eu tinha que identificar a forma legal era sempre Loias, né? Então tem umas coisas até que são engraçadas que já aconteceram. Até recentemente, acho que ano passado, eu estava numa reunião com um cliente nosso, né? Falando com 2 departamentos separados, né? E eu não sabia que a demanda era do mesmo projeto, só que eu estava falando com pessoas diferentes. Então eu comecei a falar com um que me conhecia mais como Eric. E acertei o que eu tinha que fazer com ele e tal. Ele falou, não, você vai tocar isso daí, eu tô tranquilo, vamos embora. E uma outra moça, que me conhecia como Loias, né? Ela falava assim, ela pediu uma outra demanda para mim e tal. Eu falei, não, pode deixar que eu consigo resolver também e tal. E eles me contaram que eles estavam numa reunião entre eles e eles falaram assim, aquele projeto lá, não precisa esquentar a cabeça que eu já arrumei um cara que vai fazer, o Eric vai resolver tudo para mim, pode ficar tranquilo. Ela falou assim, não, eu já falei com o Loias, ele que vai resolver. Né? Então assim, o bom é que eu tava lá no meio dos dois para resolver tudo, né? Os dois caras são bons, né? Os dois caras são bons, cara. Melhor ainda, eu consegui fechar uma ponta sem tanto esforço, né? É bom que se desse conflito, dava pra resolver fácil também, né? Não, sim, né? Mas até eu brinco que até outro dia meu e-mail era sempre Eric, né? Mas com toda essa questão de expansão e tudo mais, consolidando. Por exemplo, vamos falar talvez um pouco aí da expansão, umas consolidações aí de sistemas, de integração de sistemas das empresas e tal. Então aí eu acabei mudando meu nome. Meu nome assim, não mudando meu nome, né? Dando a preferência do nome para Loias, né? Para ser que nem até um pouco diferente, né? Para se destacar aí no meio, né? Qual que é a origem, Eric? É austríaca. Austríaca? Eu tenho, da parte de família, eu tenho metade da minha família, por parte de pai, é austríaca e por parte de mãe é italiana, né? Mas seus pais são brasileiros ou eles eram de lá? Não, são todos brasileiros. São os meus avós que vieram, né? Geração anterior. Geração anterior que veio. Legal, né? legal. E ficou branco, olho claro e o nome... Ficou. Legal. É interessante porque eu lembro que meu pai fala que ele tentou colocar o nome do meu avô, né? Quando eu nasci. Só que meu avô também era Lowy, era alguma coisa parecida, né? E até ele falava assim que, quando a gente foi ver umas questões de cidadania no passado e tal, foi interessante que eles falaram que, nós temos... quando fui achar o nome, não tinha nada a ver o nome do meu avô, não tinha nada a ver com o nome que nem ele conhecia aqui no Brasil, mas ele explicou que na época, que quando a pessoa chegava aqui na imigração de navio, perguntar qual que é o seu nome, o cara falava Rose, o cara falava Luiz, né? E preenchia. Tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Antônio. Então, Vai. Cara, e você nasceu em Guarulhos? Não, nasci em São Paulo. Tá. Nasci em São Paulo, né? Muitos anos atrás, 73 ainda, né? Aí vivia a maior parte da minha vida na zona norte de São Paulo, né? Fiquei lá, acho que 90% da vida. Que região da Zona Norte? Santana, Nova Cantareira. Ali É bem gostoso. É bem gostoso. Friozinho, né? Essa hora deve estar um frio legal lá. Deve A tá gente fácil, está em né? junho de 2025, vai saber Quantos quantos anos esse episódio vai ficar na internet, né? É. Se nossos filhos e netos vão ver, Louco, hein? junho de 2025, um frio que diz que é o dia mais frio do ano Frio do aqui. Então, só para todo mundo saber, se ele nasceu na Cantareira, meu amigo... Fiquei por lá muitos anos. Minha infância toda foi por lá, Jardim São Paulo, ali tudo, né? Depois quando eu casei, eu continuei na Zona Norte, né, tal. Eu mudei para Guarulhos porque a empresa, eu entrei na empresa ela é em Santana, era uma empresa em Santana, que depois mudou para Vila Maria. E aí o trânsito ficou maluco, eu preferi ir para Guarulhos para ficar mais perto, né, para não ter que deslocar muito, né? Funciona bem melhor a rotina. Eu fiz essa rotina durante um tempo. Do mesmo condomínio, por sinal, né? Somos vizinhos. Coincidência, né, cara? De torre. Da mesma torre Não ainda. foi combinado. Não. Eu encontrei uma vez, entrei no elevador com ele, eu li a camiseta Foi dele. numa falei, sexta-feira, à noite. Eu olhei e falei, você trabalha na Verge? Ele falou, não, eu sou sócio do Marcos. Eu falei, putz, ele falou, você é o Eric? Eu falei, sou. Eu falei, putz. Não, se combina não dá certo. Não dava certo. Se a gente combinar, vamos comprar um apartamento no mesmo prédio, não dá certo. Não dá certo. Não dá. Não dá, Aí vocês verdade. dois resolveram. Eu quase fui morar lá Nossa também. meta é levar o Marcos pra lá agora. É verdade, pô.
Tomara. Facinho, pô. É gostoso lá, né, cara? Cara, o que eu falo pra todo mundo, ó, eu tava morando antes no Tatuapé. E as pessoas sempre perguntam pra gente, pô, por que vocês moram perto da empresa já que vocês trabalham tanto? Minha resposta é, eu prefiro morar lá porque é um baita condomínio familiar, com um custo-benefício excelente, principalmente pra quem gosta de praticar esporte ou tem crianças. Então esse conforto fica pra família e eu me desloco. Pra mim funciona muito melhor. Do que estar numa região central ou em algum lugar mais seguro, né? Também seguro, lá, cara. Tranquilo. Tem tudo lá também. Ele desenvolveu muito de uns anos pra cá, cara. A Paulo Facini lá, por exemplo, você tem de tudo, né, cara? Eu praticamente não saio mais de Guarulhos pra nada. Só vou pra... É que fala Guarulhos, parece que é um negócio muito distante. Mas, por exemplo, onde a gente mora, que é do lado do Shopping Internacional, cara, é São Paulo. É São Paulo, que você é um muro que divide. Não tem. Então, meus pais, por exemplo, moram na Penha e meus sogros também. Do lado. Isso, pra mim, viabiliza bastante a logística do dia a dia com as crianças. Então, minha esposa gasta 10 minutos pra ir pra casa do meu sogro e 15 pros meus pais. Tranquilo, né? Então, cara, praticamente é São Paulo. Em casa, né? Só que é um custo-benefício bom. É uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Teve os maiores investimentos dos últimos 4 anos, mas muito maior que São Paulo. Sim. E tem algumas vantagens ali que você acaba estando no eixo de tudo. Muito próximo ao aeroporto, muito próximo ao interior, muito próximo a São Paulo. É só acabar essa obra da Dutra que a gente vai bom sinal. respirar eu falo melhor. Assim, a obra da Dutra está causando um transtorno enorme para todo mundo lá na região, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás teve uma obra similar na Marginal, lembra? Sim. Se não tivesse feito essa obra na Marginal, já tinha parado São Paulo há muito tempo. Exato. Né? Agora acredito que isso daí vai melhorar bastante. Já melhorou. Pra gente que fica lá perto do Trevo de Bom Sucesso ali a empresa. Melhorou bastante? Melhorou bastante. Lá pra baixo. Melhorou. Fizeram alguns acessos lá que facilitou, porque antigamente era tudo drenado lá no Trevo de Bom Sucesso, lembra? Qualquer hora do dia ali você ficava uma hora pra fazer era um transtorno, né? o contorno ali. Pegou desde a época ruim, né? Até agora. Agora tá muito mais fácil, né? Agora eu acredito que quando melhorar, quando terminar isso daí, você vai fluir muito melhor. Diz que no segundo semestre agora, né? O bom é que a obra da Dutra tem uma vantagem, que eu acredito que essa obra vai funcionar. A arrecadação do pedágio. Eu ia falar acesso à expressa, né? O acesso à expressa fazia uma demanda muito grande do povo de Guarulhos lá que não tem acesso à expressa, né? Então, assim, só que agora aí o pessoal contestava, né? Falava assim, não, tem que fazer um estudo de viabilidade. Aí eles fizeram, a viabilidade era cobrar o pedágio. Cobrar, só isso. Agora vai. Por KM rodado. Então vai funcionar. Não, mas acho que vai ficar bom. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Sim. Você tem as highways lá, aqui nos Estados Unidos, que você consegue... só que assim, o pedágio lá, você vai pegar uma pista expressa lá, você vai pagar $1. Miami Orlando. Entendeu? Exato, entendeu? Então fica mais simples, né? Se eles pegarem essa ideia aqui, fica assim, eu acho que dá uma boa equilibrada aí, dá pra funcionar bem. Funciona e consegue manter a infraestrutura de uma forma privada, né? Exato. Sem ficar esquecido aí, dependendo do setor público. Isso, exato. O Eric, CEO do Grupo Pandisc, marido da Clarice, isso aí é mais difícil. Essa eu falo assim... Ser CEO é fácil. Quem me contratou foi a Clarice, né? Verdade? Verdade. Não sabia dessa. A empresa ela começou bem pequena, lá em Santana, né? Era uma empresa que era especializada na época de reparo de disco rígido, de HD, né? Na época fazia reparo lá em Santana. Clarice, começou assim, a história foi assim, a minha irmã foi indicada para trabalhar lá e ela ficou lá um tempo, depois ela estava fazendo direito, né? E aí ela queria se envolver mais na área, aí ela ia sair, aí o Vladimir, né, que hoje é meu sócio, ele falou assim, arruma alguém para colocar. Ela falou, pô, minha futura cunhada, né, tá procurando alguma coisa e indicou a Clarice ficou lá. E a Clarice, ela começou lá na empresa pequena, ela fazia de tudo. Até limpar a empresa, ela ia lá e limpava a empresa, não tinha frescura, né? E aí passou uns anos, né? O Vladimir começou a expandir os negócios lá para outros áreas, né? Ele precisava de um cara de eletrônica. E a Clarice falou assim, pô, o meu marido ele manja de eletrônica, tem curso, tem tal, não sei o que, tal, né? Vem conversar, e nessa de conversar fiquei, né? E aí eu fui desenvolvendo um laboratório lá novo do zero, né? Que era de dispositivos de backup e tal, né? Fazendo... E assim, aquela questão da pegada, né? Desde sempre, né? Eu lembro que o Vladimir passava na minha casa, tipo 3 da manhã, falou assim, vamos lá desenvolver o reparo do equipamento agora, porque não toca telefone, é tranquilo, não sei o quê. E acredite, era o horário que dava certo. Sentava lá nós dois, colocava a cabeça no negócio, desenvolvia o reparo, funcionava, testava, lindo, né? Então tem esses esforços aí, né, tal. Tanto que depois de muitos anos aí, né, na luta, trazendo clientes, trazendo grandes contas, implementando certificações de ISO, fazendo um monte de coisa, foi quando eu acabei me tornando sócio da empresa, né? E eu falo até pra garotada que tá lá hoje, né, o pessoal que tá se juntando a nós lá agora, eu tava na mesma bancada que vocês estão
há alguns anos atrás, né? Então, se você busca um objetivo de crescimento, busca, né, alguma coisa melhor do que você está hoje, na posição que você está hoje, é se esforçar, entendeu? Reconhecimento tem, né? A gente fala que nós somos uma empresa de portas abertas, né? Não temos, assim, uma limitação que, fulano não fala com ciclano, porque não, a gente não tem essas coisas, né? A gente tem, lógico que a gente tem a hierarquia lá dentro para ajudar a fluir melhor, mas as pessoas têm livre acesso, livre né? acesso para qualquer pessoa lá e se demonstrar um trabalho bacana, tal. E tem casos que a gente tem pessoas que realmente se desenvolveram melhor e continuam com a gente. Tem gente que já buscou outros áreas, outros ramos e foram embora. A gente fica muito feliz com o crescimento dessas pessoas também. Temos amizades até hoje, assim, com o pessoal e tocando a empresa nesse sentido, né? E a Clarice, ela continua lá até hoje. Eu falo que eu sou casado há mais de 25 anos, mas equivale a 50, né? Porque é 25 em casa e 25 no trabalho, né? Então, né? Recebeu dureza, ordem duas cara. vezes, né? Dureza, né? Sabe que esse negócio que você falou chama atenção. A gente treina, você tem lá mais de 20 pessoas, tá com mais 20 vagas. 25 vagas em aberto. Que vai Pra preencher. uma expansão aí. Bacana. A gente também tá nessa pegada, mais de 20 pessoas. E a gente quer colocar mais 20. Só que tem um detalhe importante, que a gente não tem profissionais no mercado, nem no seu ramo, nem no nosso, não tem. Quando se trata de vendas, então, que é um negócio que você manja muito na linha de frente comercial, você tem que formar o cara. Tem que pegar do zero ali, com 20 anos, alguma coisa assim, para formar. E no Brasil, a gente eu acho, tá? A gente tá passando por uma transição muito interessante. Na nossa geração, você tá com 50, eu batendo 40, o Gui passando a barreira dos 35 agora. A gente era acostumado ou presta um concurso, ou entra numa empresa e faz uma carreira ao longo da vida. E hoje em dia, essa rapaziada, eles têm muito mais opções que nós. Ele pode prestar o concurso, ele pode entrar numa empresa e seguir uma carreira de executivo, ele pode entrar numa empresa que abra a possibilidade da sociedade e tentar isso, é o teu caso, é o nosso caso. E ele pode montar a empresa. Ele pode fazer mais coisa, né? Depois do Uber da vida, ou seja, os empregos, os trabalhos que você trabalha por conta, essa molecada tem muita pista para correr. Mas eles também se perdem. E aí eu sempre tenho essas conversas com eles. Olha, vamos lá, o que você quer mesmo é ser empresário. A figura do empresário, até pela mídia mesmo, a molecada olha e quer ser um empresário. E aí você deu um puta exemplo agora, a Clarice. A Clarice, ela limpava a empresa e ao mesmo tempo fazia controladoria, fazia finanças, fazia... Isso é ser empresário. Eu falei ontem para um deles, eu sei o que você está querendo dizer. Você está querendo que eu te dê as opções que você pode percorrer aqui dentro desses CNPJs que você vê. Mas eu já te devolvo a questão. Só se mata de trabalhar, só se esforça. Por quê? Ser empresário é não ter vaidade, não pode ter, é servir o cafezinho, é limpar o banheiro e é sentar aqui com CEOs e conversar sobre negócios. O mesmo cara que está aqui comigo conversando com o CEO, quando eu vou para a PAN, 7 horas da manhã, é o cara que me serve um cafezinho. E é o contrário também. É o mesmo cara que te assessora, que, né, são os diretores, os CEOs da empresa. É o cara que, quando a gente se junta, vai ser o cara que um vai pegar o cafezinho, o outro vai conversar com você. Se precisar limpar aquele banheiro, a gente vai limpar. É isso que a molecada precisa entender. E o exemplo também, né? Você tem que dar um exemplo. Eu falo assim, a humildade, que o pessoal fala, né, que a humildade, como é que eles falam? A humildade não é você ser bobo, né? Não é você ser submisso, né? Não é isso. Mas eu acho que aconteceu um negócio engraçado esses dias aqui que eu fiquei sabendo porque me contaram lá. Tinha acabado de chegar um equipamento novo lá na empresa, né? E eu fui ver na linha de produção como que era o equipamento e tal. Chegou empoeirado o equipamento e tal, não sei o que. Eu tava olhando o pessoal lá, mexendo um pouquinho e tal. Aí eu tava lá com outro colega. Aí um outro colega da produção falou assim que ele comentou com um outro colega que tava comigo mais tempo, o Júlio, né? Tava comigo mais tempo. Ele falou assim, você quer valer que daqui a pouco o Eric vai pegar um paninho para limpar aquela máquina? Aí o cara falou assim, mas nem a pau. CEO, né? Do nada eu tava, mas sem saber de nada, eu tava lá limpando a máquina. Ele falou assim, pô, não acredito. Ele falou, não, mas ele é assim, que nem... a gente quer, porque como que a gente pode cobrar, por exemplo, que um funcionário mantenha a sua bancária de trabalho organizada, limpa e tal, se você não tem a sua desse jeito? Então, e assim, eu gosto de mostrar, cara, eu não tenho problema de eu sentar lá hoje e falar assim, o cara não tá conseguindo desenvolver, tá ruim, deixa eu passar um paninho aqui pro cara ver que não é nada demais, né? Então, assim, eu acho que, falando dessa questão de funcionários, né, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é no Brasil, é no mundo, né? Porque, assim, eu acho que a nossa geração, é uma geração que ainda ela veio
sentindo um pouco na pele o que que é uma dificuldade, o que é um risco, né, de você não ter onde morar de repente, se você não pagar aluguel, você é despejado, se você não comprar um negócio que era muito intangível há muitos anos atrás, era você comprar uma casa. Hoje, cara, é muito fácil, né, entre aspas, comprar uma casa. Você tem banco que te financia, né? Uhum. Só que antigamente, você não tinha essa flexibilidade. Então eu vejo assim, eu dou um exemplo que eu falo assim, que eu não sei que milagre que era na minha época quando eu era criança, que eu ia na casa da avó, né, do vô, num almoço de domingo, tinha uma mesa maior que essa, com 15, 20 pessoas, tinha uma Coca-Cola e um Guaraná em cima da mesa, eu não sei qual era o milagre, todo mundo tomava um copinho de Guaraná e de Coca-Cola, Feliz? feliz, dava para todo mundo, e aí você ainda no final ainda colocava uma colherinha, né, na boca da garrafa lá e jogava na geladeira e ainda sobrava. Então, eu acho que por existir essa dificuldade, você dá mais valor na coisa que você conquista. Hoje, a molecada hoje, ela vai num lugar, ela vai com uma moeda, ela sai com um monte de chiclete, chocolate, bala, sei lá. Muito simples. Tá muito né? pronto o mundo, muito né? pronto, muito fácil, né? E isso causa uma sensação, às vezes, de muita facilidade, né? E eu vejo assim, eu falo que hoje nós vivemos uma geração de herdeiros, né? Porque hoje, isso não é tão ruim. Eu acho que é legal uma estabilidade, né? Que todo mundo tem que estar numa loucura de ficar, né, numa preocupação contínua. Mas eu acho que falta um pouco de treinamento hoje de casa para os filhos entenderem que essa casa só existe porque ele trabalhou duro lá atrás, né? Então as pessoas hoje elas veem que elas estão num certo conforto, que estão morando com pais, né? Com casa própria. Então eles não têm uma preocupação de moradia. Eles não têm uma preocupação financeira que ó, a comida está na mesa e tal. Então o cara ele não se preocupa tanto em ter uma pegada de trabalhar, ele não está preocupado que amanhã se ele não tiver emprego ele não tem para onde voltar para casa, né? Então acho que isso é um choque cultural. E a facilidade também das coisas que nem eu comentei. E um outro detalhe também que eu acho importante, que é a questão de, principalmente período pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, todo mundo está muito imediatista, né? Já teve um caso há muitos anos atrás que chegou a menina do RH falou para mim que chegou um funcionário lá e ele falou assim, olha, eu vim pedir as contas. Mas por que? Aconteceu alguma coisa? Tal? Eu falei, já estou aqui há 3 meses e não fui promovido, né? Então você fala assim, cara, né? Então você vê a mentalidade, né? Só que eu acho o seguinte, o que eu acho que é uma solução para a gente fazer, acho que não tem muita opção de correr para onde. É você treinar da base. Tanto no seu ramo, quando você vai pegar um vendedor, você vai pegar um cara de 20 anos e treinar o cara para entender, é a nossa missão também. A gente tem um lado, voltado um pouco mais para o social, que a gente busca na comunidade em volta, em entidades como o CRAS, né? A gente busca pessoas que estão precisando de emprego e tal. Tivemos alguns casos bons de sucesso, de pessoas que se engajaram, que desenvolveram um bom papel até se desligar. Mas assim, porque hoje você pegar a pessoa mais crua, né, mas que não tem muita experiência, tem algumas vantagens que você treina de acordo com o que é o bom, né? Então você dá uma base para a pessoa, né? E alguns engajam, outros não, porque é aquela história da pressa, né, daquela coisa toda, então tem esses problemas. Mas o risco que eu acho que a gente vive hoje, né, não hoje, mas eu fico da geração próxima ou da próxima, é o risco de a gente viver uma nova revolução industrial. Né? Legal esse ponto, hein? Porque eu acho que conforme tem a falta de mão de obra, o que as empresas vão começar a fazer? Automatizar. A inteligência artificial está aí, entendeu? Tá ajudando, está fazendo, né, revolucionando toda essa questão. E o receio maior que as pessoas tinham que pensar a muito longo prazo é o seguinte: eu vou ter pessoas que também não estão com muito uma pegada de estudar, né? Então eles não estão se profissionalizando, eles acham que YouTube ou qualquer canal assim, que o conteúdo que tem é o suficiente, né? A gente sabe que tem conteúdos muito bons, mas também talvez não seja tão suficiente. Então, assim, falta uma base, as máquinas vão começar a substituir, tipo Skynet, né? Tipo assim, as máquinas vão começar a substituir. Então, o que pode acontecer no futuro é você ter o quê? Uma demanda muito baixa de mão de obra real, porque está automatizado, na época da Revolução Industrial aconteceu isso, né? E aí você tem uma turma que não consegue se colocar profissionalmente. E nesse caso, basicamente, o risco que nós temos aí é quando você tem uma alta oferta, o que acontece? O preço vai cair. Então os caras vão começar a trabalhar por pouco dinheiro. Entendeu? Isso é ruim, isso é muito ruim. Então, assim, eu fico feliz que eu encontrei já com filhos de amigos do meu convívio,
que era molecada e tal, e aí, o que você tá fazendo? Eu tô tô trabalhando na parte financeira de um banco, o outro, eu tô trabalhando na parte de compliance, não sei aonde, tal, não sei o que. Você fala assim, caramba, graças a Deus, ainda tem uma garotada que tem uma Que pegada. quer, né? Mas eu acho que esse é um desafio muito grande. E o segredo, eu acho que é você começar a treinar da base, entendeu? Desenvolver o cara do teu jeito. O nosso ramo em específico, né, é um ramo que ninguém chega tão pronto. Que o tipo de equipamento que a gente atende são equipamentos extremamente complexos, de alta complexidade. Então, mesmo o cara tendo um curso de eletrônica, tendo um curso mais avançado, ele chega lá e tem que receber uma carga de treinamento. Então, a gente tem, assim, uns processos internos que a gente coloca desde o básico, né, do cara básico que vai fazer um auxiliar, que vai fazer depois um auxiliar técnico, tem níveis diferentes e tal, e a pessoa vai evoluindo, né? De acordo com o que vai aprendendo, vai evoluindo. Que acho que é o que você fala, né, da venda, né? Cara, eu tenho muitos amigos e clientes que são executivos, CEOs de empresa, quando a gente fala que está naquele projetinho de, pô, vamos formar, que a XP faz muito isso. A XP, o Bradesco, pouca gente sabe, o Bradesco há muitas décadas tem uma escola. Os filhos dos funcionários do Bradesco entram na escola do Bradesco para se formar lá e quando acabam o ensino médio eles são convidados. Uma universidade, né? Universidade, Integral, JBS. JBS tem uma escola, uma faculdade, uma universidade da JBS lá dentro que eles formam. Então olha o quanto a mão de obra está escassa no mercado. As grandes instituições estão formando. Pra você ter uma ideia, do lado do nosso prédio tem um Senai. Né? Aí eu falei assim, pensei comigo, quando eu fui ver o prédio, eu falei, tô no paraíso, né? Eu vou lá e tem acesso profissional. Só que assim, cheguei a fazer uma época uma reunião com o Senai, né, para se aproximar, até porque como nós temos um processo nosso, ele é muito avançado em termos de Brasil, vamos dizer assim, né, do nosso ramo, a gente não tem uma divulgação do nosso produto na internet, porque o nosso alvo não é o consumidor final, é o B2B, né, que ainda são os grandes players de mercado, né. Então eu falei assim, poxa, chamei eles para vir no nosso site, eles ficaram impressionados com a infraestrutura e tudo mais, né? E eu falei assim, poxa, se vocês quiserem trazer alunos aqui para fazer um tour, para ver como é que é no dia a dia, né? Para ficar à vontade, tal, marca com a gente, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a falar com ele, como é que a gente pode fazer? Ele falou assim, cara, o nosso problema é que a gente não está conseguindo nem formar turma. Antes da formação? Não tem turma para ir para fazer curso, eles não se interessam. Eles lembram que na época eles tinham um curso, se não me engano, era de AWS lá, que eles estavam fazendo gratuito, que era um curso que se o cara fosse contratar, gastava por volta de 3 mil, 4 mil reais, não sei. Eles estavam fazendo de graça e não formava turma. Então tá faltando uma atratividade, talvez, no ramo. Mas agora... eu me arrisco a dizer que não é nem no teu ramo. Eu fui um dos formados do Senai. Eu fiz mecânica de usinagem de 2005 a 2007. Naquela época, cada turma era composta por 32 pessoas. No concurso, era um concurso público para passar no Senai na época. Era tipo 16, 17 mil pessoas. Parecia que você ia fazer um concurso, um prédio cheio de gente para 32 vagas. Caramba. Eu prestei para mecatrônica e mecânica de usinagem. E elétrica, tudo no mesmo ano. Passei mecatrônica e passei mecânica de usinagem. Elétrica eu não cheguei nem perto. E aí acabei optando no curso que eu fiquei melhor ranqueado e vendo o que era pro mercado naquele período. E em janeiro, né, a gente tava lá no meu prédio, aniversário da minha filha, em janeiro a gente tava lá e eu apresentei um primo meu pro Marques, que ele é diretor do Senai, um dos diretores gerais hoje do Senai. E aí ele falou, cara, olha que loucura, naquela época, você prestou um concurso público com 15 anos de idade, não, era 13, 14 anos de idade, para entrar pro Senai. Puta vaga concorrida, eu estudava de manhã, fazia Senai da hora do almoço pra noite, e como era de família pobre, à noite tinha que me virar para levar mais um dinheiro para casa. De hoje em dia, eles estão patrocinando, entre a Fiesp, entre ali alguns órgãos patrocinando, o moleque só estuda, parte do tempo, o jovem, a outra parte ele tá dentro de alguma empresa recebendo um salário legal, e não tem gente para ocupar a vaga. Não tem nem mais concurso, porque não tem gente para ocupar a vaga. Hoje é aquela história, né? Eu acho que tudo tem a ver também com, diria assim, com incentivos que às vezes a gente vê, tanto da grande mídia quanto do governo, da pessoa, é como se empreender fosse a solução de tudo, né? Então, às vezes, eles pegam, eu vejo assim, eu sou meio contra da forma que é feito, porque eles colocam de uma forma tão bonita numa propaganda que a pessoa tem que empreender, né? Vai empreender e tal, só que as pessoas não têm uma base estruturada para realmente
abrir uma empresa e empreender como tem que ser feito. Eu acho que isso é um grande problema. E a pessoa, às vezes, ela está com o seu recursinho limitado, às vezes até de uma empresa que saiu, vai lá e investe tudo. E, cara, não é assim, entendeu? Então, eu falo até para empresas mesmo, por exemplo. Vamos supor, eu lembro que a gente era, no começo, lá na época de Santana, que eu falei, nós éramos Simples Nacional, né? Quando nós mudamos para lucro presumido na época, o impacto foi direto, porque nosso core é mão de obra, né? Então o que acontece? Lembro que só de folha de pagamento subiu, acho que, sei lá, 40% de uma vez. Nossa. Então o governo ele poderia, por exemplo, facilitar de fazer transição. Ó, você está no Simples Nacional, você vai transicionar para o lucro real, então você vai no primeiro ano, você vai acontecer Escala, isso, no segundo. né? Não, é direto, entendeu? E às vezes o cara tem que transicionar porque não está mais na faixa. E se transicionar, não tem recurso para sustentar os impostos, né? Quebrou, Tipo assim, quebrou. Se o cara tiver com uma margem espremida, quebrou a empresa. Eu vejo pessoas que... e outra, né? Eu falo assim, a empresa nossa ela vai para 34 anos, né, esse ano, né? Com toda a experiência que a gente tem. Nós temos... lógico, nós temos operações que são mais complexas, que exigem estudos de mapeamento fiscal, para ter toda a conformidade legal de tudo que a gente faz. Às vezes nós atendemos alguns clientes que são de fora do Brasil, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo que, com toda a experiência que a gente tem, contratar consultoria, contratar a parte legal para fazer isso. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava conversando, uma conversa informal com um colega que vendia numa plataforma digital. Eu falei assim, pô, você já foi buscar o benefício? Você usa, né, aquele benefício de fiscal para e-commerce? Ele falou, o que é isso? Cara, ele não usa, não sabe. Então, assim, ele perde competitividade ou deixa margem muito grande para o e-commerce, né? Então, assim, é difícil. Então, é isso que eu sou contra da forma que é feito. Eu acho que tinha que ter uma boa estruturação, sabe? A gente vê, por exemplo... isso, né, eu já estou acostumado. Eu vou fazer negociação com um americano, por exemplo. O cara tem matéria acadêmica de negociação. Os caras, eles não estão conversando com você informalmente, eles estão com técnicas por trás de toda a conversa que, se você bobear, você está fazendo de graça para ele e dando risada, né? Tipo assim, né? Ele estuda isso, nível, né? Eles estudam isso. E aqui a gente não tem nenhuma base muito financeira, né? A escola deveria ter. Tinha que preparar melhor. Você pega Singapura, por exemplo, os caras têm educação financeira desde pequenininho, né? Então, sem isso, eu acho muito ruim essa questão, porque acaba influenciando a pessoa a ir para um lugar de empreender. Não que não deve empreender, deve, mas, por favor, façam um plano de negócios, né? Estudem, façam, estressem bem isso daí. Mas qual que é o nosso problema no Brasil? Nós temos, eu falo assim, que se um cara quiser empreender, ele vai montar uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo. O cara ele já está pensando que na hora que ele comprar o carrinho, no dia seguinte ele tem que vender o cachorro-quente para começar a juntar para pagar a primeira parcela do carrinho. Então fica muito pesado, fica muito insano. Então isso acaba às vezes, né, levando as pessoas para um fechamento, né? Para não conseguindo andar. Só que nessa perdeu todo o que ele tinha juntado lá, que ele poderia, de certa forma, deixar aplicado, por exemplo, né? Exato, em algum lugar, né? E daria mais resultado do que isso é cultural, cara. Forma. Na minha opinião, a gente discutiu bastante sobre isso semana passada. A gente tava falando, não me lembro quem que a gente tava gravando um podcast, a gente até falou desse tema, com o palestrante, o Barba. Com o Barba, o Anderson. Anderson Prudente. A gente tava falando exatamente disso, pegando a época desde a Revolução Industrial, que começou a faltar mão de obra, as mulheres começaram a sair de casa porque o salário caiu, e aí as famílias tinham que levar mais renda para casa, toda aquela cronologia. Quando a gente olha para o contexto atual, isso é a minha opinião pessoal, Guilherme, por que tem piorado cada vez mais mão de obra e o sistema econômico do Brasil? A gente entrou num circuito totalmente vicioso. Por quê? O governo, principalmente o governo atual, é a minha opinião pessoal, não é da Verticast nem de vocês, é a minha Guilherme Rocha. O governo, cada vez mais, ele tem procurado criar aliados, pessoas totalmente dependentes do sistema do governo. De que forma? Eu não vou te educar, eu não vou te ensinar como fazer o pão, porque eu prefiro que todo mês, se eu te dou um vale do pão, você vai retirar o pão pronto. Ao ponto que você já sabe que, se eu não permanecer nos próximos períodos, este pão pronto deixará de existir. E aí você cria um circuito, você cria um profissional que não é profissional, é só um ser humano tentando fazer alguma coisa sem saber o porquê. E aí, se a pessoa não tem proposta, ela não se capacita, porque ela não enxerga um caminho na carreira dela. Ela busca atalho só para entregar o que o chefe, o que a empresa está pagando. Ao mesmo tempo, você tem a evolução tecnológica,
que do meu ponto de vista, os aplicativos, por exemplo, cresceram de uma forma bem descontroladas. A gente tem bastante cliente de diversos segmentos e já mais de um cliente meu falou para mim que está com dificuldade metalúrgica na linha de produção dele, porque ele paga 2, 3 mil para um funcionário e aí o funcionário não tem comprometimento, como por exemplo horário, desperdício de material, eficiência da empresa, e o primeiro feedback que ele dá nesse funcionário, ou o gestor dá, principalmente se for jovem, ele vira as costas, sai andando e vai fazer Uber. Porque no Uber ele vai ganhar um pouco mais, acorda a hora que quer, vai trabalhar a hora que quer, o dia que não quer não vai trabalhar. Ele falou, cara, eu cheguei num momento que eu treinava as pessoas, eu tinha uma escola dentro de casa, deixei isso um pouco de lado porque começou a aparecer muita gente para trabalhar, então meio que para tampar o sol, naquele período era basta eu receber, treino uma semana e põe na linha de fábrica para apertar o botão. E tava funcionando. Do ano passado para cá, eu tô tentando me desvincular dessa molecada, que no meu ponto de vista sempre foi mais produtivo fisicamente, e pegando mulheres a partir de 35 anos, de preferência. Mãe de família, e se for separado, se for de família simples, melhor ainda. Porque são pessoas com compromisso, são pessoas que de alguma forma, dentro das suas proporcionalidades, vão procurar evoluir para continuar levando o sustento para casa, e eu consigo ter um turnover menor na minha empresa. E aí eu vou ter que pagar um pouquinho mais, mas vale super a pena. Acho que tem que ter os equilíbrios, né? De todos os lados, né? Eu falo assim, né? Quando a gente fala em política, por exemplo, eu penso assim, eu não posso entrar na pilha da política mais, né? Assim, no sentido de ficar direita, esquerda, nada disso. Eu acho assim, existe um papel na sociedade que nós temos que cumprir, né? Na questão política, no sentido de entender o que está acontecendo, acompanhar, mas não entrar numa pilha tão maluca, porque, na verdade, o mundo corporativo, ele raramente ele é ajudado pelo governo. Pelo contrário. Estamos vendo aí, esses momentos de hoje, as dificuldades que estão se pondo na nossa frente. Então, eu acho que o problema que nós temos hoje, eu estou trabalhando da seguinte forma, eu acompanho o que está acontecendo, não, olha, eu crio o meu mundo aqui, meu mundo é corporativo, não sei o que, eu estou vendo o governo está falando, aumentou o imposto, eu vou lá e pago, né? Ah, diminuiu? Quando, né? Nunca, mas vamos lá, eu vou lá e não pago mais. Segue a briga, né? Seria uma briga, né? Mas é complicado, porque assim, a gente entende que benefício ele é bom quando é temporário, para a pessoa... ter uma ajuda para começar a subir a escada dela. Caso da vida, específico, né? Exato, mas realmente é um pouco complicado essa parte. Cara, por que a gente levanta tanto a bandeira do educacional? Porque a gente está discutindo aqui algumas coisas que são coisas estruturais. Então, quando o cara quer empreender sem ter condição, na verdade ele não aprendeu a empreender. Ele não aprendeu porque na escola não tinha. Ele não aprendeu sobre educação financeira porque na escola não tinha. Ele não aprende sobre os direitos e deveres dele junto à sociedade porque na escola não tinha. Eu cursei engenharia de computação. Uma das matérias que eu tinha no último ano foi uma das que eu mais adorei, que foi de empreendedorismo, né? Porque você fala, caramba, é assim, nossa, é assim. Porque não é mais uma formação técnica, né? Você é muito técnico, então você não para pensar que você tem que vender seu serviço técnico, né? Você não vai só consertar as peças, né? Não vai ficar paradinho ali e vai chegar cliente. Mas isso que falta essa base, né? É a base estrutural. Comparado com, por exemplo, com toda essa parte que você está falando, se você comparar com os funcionários nos Estados Unidos, é bem diferente. Que lá eles aprendem a empreender, né, Eric? Não, nem isso, né? Empreender no CNPJ, né? Empreender ele. Eu queria fazer uma colocação. Por que você entrou, a empresa já existia e foi galgando, hoje é um dos donos, né? Tá ali, é o sócio, acho que da mesma proporção que o fundador ali. Você empreendeu a vida inteira no CNPJ, mesmo que aquele CNPJ não fosse necessariamente o teu. Então, não precisa ser seu. Mas eu acho que o segredo também aí tem um detalhe, né? Isso funciona bem se a cadeia toda está bem madura, porque você tem que ter o reconhecimento, né? Eu acho que o Vladimir, no caso, que é meu sócio, ele me deu espaço. Ele reconheceu o trabalho, ele me deu espaço para que eu pudesse crescer, né? Então isso é fundamental. Falo que ele é um segundo pai meu. Porque me pegou lá moleque, né? Moleque assim de 20 e poucos anos, né? 30 e poucos, sei lá, na época que eu tinha. E me deu essa oportunidade de crescer junto, me orientando. Falou, por aqui não, aprendi muito com ele, né? Ele é um cara que é um crânio na parte de eletrônica. Você chegar agora... Ele fala assim pra ele, eu queria fazer um circuito pra essa televisão ligar sozinha. Ele pega um papel, ele desenha o circuito pra você e fala, só comprar os componentes que a gente monta. E não é papo, porque na época da faculdade eu fazia os trabalhos lá, ele me ajudava, falava assim, não, isso aqui, ele programa dentro do chip também. Ele é um cara fera, né? Diferente, né? Então eu acho que o reconhecimento, ele é fundamental também, porque aí é o toque, né?
Tá numa empresa, você não tem reconhecimento nenhum, por mais que você faz, você não é reconhecido, aí procura outros áreas, que aí não é para você, você não vai crescer. Não né? deu match, É. né? Não deu... Tanto que na empresa lá, na minha empresa, o que eu fiz? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu fiz um programa de avaliação trimestral de funcionário. Né? Porque assim, Porque a única forma que você tem também de você mostrar para o funcionário o que você está esperando dele é você fazer um programa nesse sentido para você fazer uma avaliação justa também. Porque sabe aquela coisa? Se no passado você chegava lá, vou fazer uma avaliação, só que no dia anterior o cara pisou no seu pé, amigo, esse cara vai ser mal avaliado pra caramba. Né? Então a gente criou uma forma, né, de 360? 360, uma forma Legal. bem estruturada para fazer isso daí, e com o intuito, né, de você corrigir o problema. Não é demitir, não é demitir. Eu detesto demitir. Eu acho que você tem que ter planejamento para auxiliar a corrigir problema, porque você nunca vai encontrar alguém para trabalhar contigo que não tem problema nenhum. Eu tenho problema, né? Todo mundo tem problema. Então, assim, o que acontece é que as pessoas elas têm que chegar num ponto, né, de receber um feedback. Isso é importante. Fala assim, olha, nessa pontuação aqui você atingiu 3 de 5, porque por que eu preciso atingir os 5 aqui? Eu preciso que você trabalhe mais aqui, ali, você dá horizonte. Porque às vezes a falha de comunicação, quanto mais a empresa vai crescendo, essa comunicação ela fica mais sensível a ter erros, você começa a dar um feedback de onde a pessoa, de que você espera da pessoa. Porque às vezes a pessoa está fazendo um negócio com a maior boa vontade do mundo, com a maior boa fé, que fala assim, nossa, estou ajudando a empresa pra caramba aqui. Só que não é o seu mapa de direção e você não enxerga nem o que o cara está fazendo. Então, assim, tem que ter essa comunicação interna bem estruturada. Mas a avaliação é fundamental para justamente não perder Não essa perder conexão. talentos. A gente passou por isso já. A gente passou por isso. Já perdi talentos na empresa por não ter uma conexão muito forte. Né? Coisa que a gente já está Faz corrigindo. parte daquele bate-papo que a gente estava tendo de repente ter alguém segurando a bandeira do recurso humano. Não só você. Você não vai conseguir dar conta de tudo isso. Então tem uma terceira pessoa olhando de fora. Muitas vezes isso é importante. Mas a gente tinha E falado. nem pode ser, né? A gente tava falando contigo que é uma conversa que a gente tem tido todos os dias. Empreender é difícil demais. Ter uma empresa, mais ainda. Quando você tá na linha de frente, pior ainda. E é o que você falou, perder talento. A gente perder, cara, a dor a gente grande. fala pra todo mundo que a gente montou uma empresa pro CNPJ, em primeiro lugar, crescer. É a vaca, né? E pros bezerrinhos ali que estiverem ao redor, conseguir sempre ter um leite bom pra tomar. Exato. Ou seja, todo mundo se nutrir daquela empresa. E, cara, pra gente perder alguém é derrota. A não ser que a empresa, a pessoa queira mesmo ir, como você bem disse, por questão de outros áreas, por questão de DNA ou logístico. Mas sair por erro empresarial, cara, dói muito. Não, é ruim. É como porque assim, você, de qualquer forma, qualquer empresa, você cria você treina o funcionário, você cria ele num molde, né, que te atende bem e tal. Então isso é custoso para a empresa, né? A gente fala que a Clarice briga bastante comigo. Ela fala assim, poxa, a empresa parece escola, né? Porque treina pro cara ir embora. Mas não é isso. O cara só vai embora se a gente não está sendo atrativo para ele ou alguém está sendo mais atrativo que nós, né? Lógico que hoje existe uma guerra no mercado para contratação. Então hoje é um pouco assim, o cara não tem ninguém, o cara vai lá na minha empresa, bate na porta e pega o cara. Mas assim, isso está acontecendo hoje pela falta de mão de obra. Mas assim, são coisas que a gente tem que analisar. Por que você perde o talento A ou B? Né? Por que a gente pode fazer para reter o talento? E muitas vezes não é grana. O cara tem que ter uma visão de crescimento, o cara tem que ter uma visão até onde ele pode chegar. Em empresas pequenas, também ele tem que ter a mesma visão, ele tem que saber que ele vamos supor, numa empresa grande que ele vai conseguir uma carreira, uma multinacional, o cara tem um caminho longo para cumprir para chegar lá e beleza. A empresa pequena ele tem um caminho menor. Quando ele chegar nesse topo da empresa pequena, ele vai avaliar. Poxa, agora é o momento de dar um outro passo? Ou aqui tá bom para mim? Ser né? sócio. Exato. Só que o cara ele tem que ter a paciência de seguir. Porque eu tô com 52 anos, eu aprendo todo dia. Entendeu? Então a pessoa hoje está com muita pressa, ela acha que já sabe tudo. Então isso é muito ruim, porque a gente tem uma visão, e eu vejo isso assim, eu vejo coisas que, quando eu era mais novo, eu achava que o Vladimir fazia errado pra caramba, e hoje me vendo fazendo as mesmas coisas. E não era errado, né? Então é questão de experiência, não tem jeito, né? É a idade, né, cara? Hoje também, tô com 37 agora, me vejo há 10 anos atrás, caramba, eu cometi esses erros que eu tô falando pra eles, se tá errado. Eu apontava o dedo pra mim mesmo. Eu acho que não tem jeito, muitas coisas não tem jeito, muita coisa a pessoa tem que passar. É o eu do passado, Agora, né? você imagina o choque cultural que eu tive, né, quando a gente fez a aquisição da empresa nos Estados Unidos.
com questões de legislação, governo, funcionários. Foi um choque enorme, né, pra gente também. Isso eu ia te perguntar agora. Você falou do comportamento da mão de obra, em específico do Brasil e dos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente da expansão, como que foi lá fora, o porquê que foi essa expansão. Foi uma decisão o legal é a motivação da expansão. Se foi uma decisão legal, do nada, conta um pouquinho Não, pra na verdade gente. foi assim, né? A Pandisc, nós nos posicionamos no Brasil no modelo B2B, mas para grandes corporações. Então nós atendemos as principais empresas multinacionais que têm representação no Brasil aqui na parte de informática, telecomunicações, né? Indo um pouco para a área médica também, no reparo de eletrônicos, né? Eletrônicos de alta complexidade. Então, por exemplo, obviamente, a gente tem umas linhas que são de produtos menos complexos, como placa-mãe de notebook ou uma fonte de alimentação, mas nós temos também a linha de reparo de produtos complexos, que falamos de placa-mãe de servidor, que são mais de 3, 4 mil componentes numa placa dessa, complexidade, layers diferentes, dispositivos robóticos. Então, a gente tem toda uma cultura nesse tipo de atendimento. Pro leigo, o que é um negócio complexo desse? Seria uma máquina para tirar raio-x da coluna do hospital, sei lá. Não, o que seria um negócio? Acho que seria... Faz de conta que eu sou uma criança de 5 anos. Eu vou dizer que é como se fosse você falar com um neurologista, né? E você tem que fazer um mapeamento no cérebro lá para ver qual veiazinha lá que está com probleminha para resolver, né? É extremamente complexo e também a responsabilidade que tem nesses tipos de equipamentos são muito altas. Você imagina, você ter um servidor numa B3, né? Que ele cai, um servidor de e-commerce que ele cai. Lógico que esses caras não têm um servidor só, tá? Mas estou falando assim, mas você tem empresas menores, talvez que podem ter esse problema, mas mesmo assim, você pode ter uma cadência de problema que você perde velocidade, e você sabe, você perde velocidade, eu estou cansado de tentar, às vezes, contratar um seguro online de viagem, por exemplo, e você não consegue completar a transação. Eu fico pensando assim, cara, quanto que essa empresa está perdendo que o pessoal não está conseguindo clicar no continuar, né? É verdade. Então, assim, às vezes é um servidor que foi mal consertado, mal reparado, mal testado, né? Tem tudo isso daí, né? Entendi. Facilidade. Então, assim, facilidade, Pô, né? isso é bem sensível, porque dependendo da empresa, você quebra a empresa. Tanto que Um você erro tem desse, uma empresa hoje que tá com a receita concentrada num único cliente, que isso hoje acontece muito no mercado, exclusividade, e aí dá um erro desse, a empresa deixa de faturar, consecutivamente, teu cliente também não vende? Cara... eu lembro que na época da pandemia, a gente tinha pronto processos com os fabricantes que a gente atende de liminária para funcionar, porque era como se fosse atividade essencial. Porque como que você deixa colapsar um banco, como você deixa colapsar um hospital, que o hospital usa servidor, usa equipamentos, né? Então, assim, é bem complexo, né? Essa questão, ela é assim. E por a gente atender esses grandes players, né? Teve uma época em 2009, se não me engano, que houve uma onda dos caras, das empresas precisarem reduzir a quantidade de fornecedores, né? Inclusive de reparo, né? E também por questões de ter alguma padronização de processo e tudo mais, né? E naquela época, a gente tinha algumas opções. Ou sair abrindo empresa em países que os caras precisavam, que as empresas tinham demanda, que seria uma coisa absurda, porque primeiro não ia ter dinheiro para isso, e depois o choque cultural para tudo isso daí não ia conseguir absorver, não teria sentido nenhum, né? E aí, o que a gente começou a fazer? Não foi uma ideia exclusiva da Pandisc, mas a gente já tinha contatos com outros parceiros de negócios em outros países. A gente chegou na época e criamos um consórcio. Esse consórcio foi formado por 9 empresas, né? De parceiros que atuam no mesmo segmento, né? Em países diferentes, tal, e nós conseguimos, através desse consórcio, suprir a necessidade na época que a empresa tinha de ter um ponto único de contato, um faturamento único e tudo mais, né? Para simplificar o processo das indústrias que a gente atendia. Isso foi bem, o consórcio ele funcionou muito bem, até época de pré-pandemia já começou a não dar muito bem, porque tiveram alguns desafios. É uma longa história, mas eu vou resumir máximo, assim. Os desafios que foram é que, assim, as demandas não eram mais as mesmas dos clientes, então não demandava mais necessariamente isso, porque até para o cliente, eu falo assim, que não existe empresa global. Real, como se imagina, não existe. Porque cada país tem sua particularidade. Você vai falar de nota fiscal para qualquer cara de fora, regras fiscais do Brasil para qualquer cara de fora, importação é outro mundo, não é nem outro país, é um outro mundo. E vice-versa com outros locais também, né? Então, assim, a gente acabou encerrando estrategicamente essa questão do consórcio, porque não havia mais demanda, né?
E só que aí as empresas continuaram fazendo negócio entre si, uma suportando a outra, tal. Só que a empresa nos Estados Unidos, que era a nossa principal parceira, que a gente sempre teve uma certa uma sinergia melhor com eles, que foi o nosso primeiro parceiro internacional mais forte, né? Uhum. A gente, desde antes da pandemia, a gente começou a conversar, poxa, o que a gente pode fazer juntos melhor, né? E conversamos bastante, veio a pandemia, colocou tudo na geladeira, né? Não fizemos mais nada, até que no final em 2023, né, nós conversamos e no resumão de toda a conversa, o melhor processo foi a gente fazer a aquisição dessa empresa nos Estados Unidos, que é uma empresa que ela atende o mesmo segmento que o nosso, a gente já tem sinergia muito forte com eles, sempre tivemos, né? E nós Melhor do que começar do decidimos zero, encarar. mano. Sim, muito melhor, né? Muito melhor, porque é difícil. O tipo de cliente que a gente atende é um cliente que você você vai começar a falar de uma proposta hoje, você vai ter chance de fechar alguma coisa daqui a um ano. Uhum. Porque existem processos internos, existe uma preocupação muito alta com a qualidade do serviço, não é uma assistência técnica, não é. Você vê o nível de auditoria que a gente tem, é absurdo. Nós temos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nós temos 3 certificações ISO. Nós temos a 9001, né, que é de processos, a 14001, que é de meio ambiente, e a 45001, que é de saúde e segurança. Sem contar as técnicas, né? Que quem conhece são as IPCs, né? Que são normas técnicas de melhores práticas de retrabalho em placa de circuito impresso, que nos capacita para fazer um reparo desde um controle remoto até um equipamento complexo de foguete, uma placa de um foguete do Elon Musk, né? Daria para a gente fazer pelo conhecimento técnico, né? O Marcos sempre está com vocês lá, ele volta encantado pro escritório, Ah, cada vez que ele volta de lá. Não, mas lá realmente até Sensacional. eu gosto de ver também, viu? Porque é um negócio muito bonito, né? É muito bonito. Bem organizado, assim, muito indústria, né, no detalhe ali. Exato. Né? Fala que Muito parece legal. um showroom lá, a empresa de vocês, Exato. que é um negócio assim, espetacular. Não, é bacana. É lá. questão de pessoas, isso aí eu me apaixono, falo sempre pro Gui, é um tema que a gente tava sempre conversa, né, que assim, como vocês encarregam, direcionam e tratam as pessoas. Antes de começar, a gente estava falando de alguns caras de mídia, como o João Adib, por exemplo, que ele fala, como é que você vai exigir alta performance da tua empresa, da tua equipe, se o banheiro que essa pessoa está usando não tá bacana, assim, Isso é sabe? interessante. Isso teve Isso é legal. um fato interessante, né? Porque quando eu fui para lá, fui fazer a due diligence lá para, né, começar a transição toda, né? A gente chegou num acordo, porque foi também estratégico, obviamente, para a gente, porque, assim, mesmo sendo uma empresa brasileira, que normalmente somos subestimados às vezes, né, por ser uma empresa brasileira, a gente teve uma questão importante que foi o reconhecimento nosso era muito maior do que muitas das empresas do grupo do consórcio. Na questão de entrega, de qualidade, nós tivemos sempre um destaque muito, muito maior. Tanto que nós temos diversos prêmios que nós recebemos internacionais, competindo com empresas bilionárias. E nós lá, numa empresa pequena, em Guarulhos, conseguimos ganhar esses prêmios que representam muito pra gente, né? Então, assim, estrategicamente falando também, a gente decidiu fazer a aquisição dessa empresa para ter uma presença lá local e automaticamente para conseguir expandir diretamente. Porque uma dificuldade que a gente teve muito grande na época do consórcio é que a minha prioridade não era a prioridade do meu parceiro em outro país. Então, vamos supor, eu falava assim, chegava uma demanda de um cliente meu, eu falava assim, olha, eu preciso implementar um reparo disso aqui, por exemplo, na Holanda. Tá bom, você faz? Opa, tem um parceiro lá, vou conversar com ele lá. Ele não me dava a prioridade que eu precisava para aquele assunto, porque para ele não era uma prioridade dele. Então isso me dava uma dificuldade muito grande com o cliente, porque o cliente tinha um delay para isso, eu tinha que ficar justificando, tal, era muito difícil. Então não tinha essa sinergia. Funcionou no começo, mas depois desandou, né? Por isso que o consórcio acabou se encerrando, né? Então, o que a gente viu? Fazer uma outra empresa, mesmo com outros modos, que a gente também teve um aprendizado enorme com essa questão do consórcio, foram mais de 10 anos, né? Tivemos um aprendizado enorme. Então, assim, do nosso lado, a gente pensou assim, olha, expansão agora, cara, expansão é só direta, entendeu? E um modelo diferente que nós temos hoje, né, para atender outros países também. Então, a questão dos outros países que a gente atende, nós estamos presentes hoje em 11 países, né, sendo que 2 presença direta. Brasil, Estados Unidos, presença direta, né, da Pandisk, headquarter Pandisk direto. E os demais, fizemos tudo que a gente aprendeu no consórcio, a gente fez com essas parcerias. Né? Nós desenvolvemos parceiros estratégicos, né, em determinados países que têm uma demanda maior, para que a gente consiga, caso necessite, fazer uma
uma implementação. Estamos trabalhando agora em uma recente de uma transição de implementação de um equipamento, de reparo de um equipamento que a gente faz no Brasil para a Índia, né? Um exemplo. Então, assim, a aquisição da empresa lá, ela foi estratégica porque eu cheguei a ser presidente do consórcio. Né? Peguei uma época boa. Dia 1 da pandemia, eu assumi. Né? Então, tipo assim, foi um caos, né? Não tinha como fazer muita coisa. Só que assim, o que a gente pensou? Vamos fazer um processo direto para a gente ter uma resposta direta, ter um respaldo direto. E a presença nos Estados Unidos, para mim, ela é muito estratégica. Porque, quer queira ou não queira, os grandes players estão lá. Os headquarters estão, uma grande maioria lá, sem questão de algumas que são partes fiscais que ficam em outras áreas, ficam em Irlanda e tal, não sei o quê, mas lá ainda é o foco. Né? É onde está o dinheiro, Exatamente. é onde está tudo. E são mais 14 países que você 11, atende. 11 mais países, 11, países, tá? Exatamente. Você opera em Brasil e Estados Unidos e atende mais 11 países. Exatamente. Tá. Exatamente. Algumas coisas, né? Alguns países que nós atendemos, né? Nós temos clientes desses outros países que não necessariamente executam serviço lá. Às vezes, por uma questão estratégica, por exemplo, tem uma empresa, por exemplo, na Austrália, que é cliente nossa, que ela tem uma representatividade nos Estados Unidos de uma venda de equipamentos nos Estados Unidos, e a gente faz o em garantia nos Estados Unidos para eles, lá nos Estados Unidos. Então é uma coisa um pouco diferente. Mas nós temos também o in loco, né? E eu lembro que a questão de choque cultural, os choques que eu tive na época, eu lembro que eu fui na empresa e, bom, tô indo lá, tô observando a empresa, eu lembro que o pessoal fala assim, você vai conhecer aqui. Eu tava indo lá alguns dias antes, né? Eu participei de uma reunião com todo mundo. Eu lembro que o pessoal tinha reclamado de uma demanda de limpeza no banheiro, alguma coisa assim do tipo tal. Então, quando o pessoal foi me levar para fazer um tour na empresa, na fábrica, tal, não sei o quê, ele falou assim: eu vou te levar na área de montagem. Eu falei: não, me leva no banheiro dos funcionários. Aí o cara falou assim: não, banheiro dos funcionários, mas quer ir no banheiro? Eu falei: não, quero conhecer o banheiro dos funcionários lá, onde fica o banheiro dos funcionários. Um susto. Mas lá não tá muito bom. Eu falei: não, vamos ver. Chegamos lá, o banheiro realmente tava muito ruim, né? Entendi. Eu lembro que eu cheguei numa área da empresa que era recebimento, né? E você tinha lá, são galpões, né, enormes lá, tal, tinha um refletor que ficava em cima, estava queimado. Eu tava olhando, eu falei assim: vocês viram que tá queimado ali? Vimos, sabemos já. Vai trocar? Então, nós estamos esperando queimar mais para chamar a plataforma para compensar para trocar. Só que aquela área era do recebimento. A pessoa, tinha uma senhora lá que ela ficava pegando a caixa no escuro, usava a lanterna do celular. Às vezes, sabe? Tipo assim, uma coisa absurda. E eu não tô criticando o antigo dono. Pelo contrário, o cara fez um trabalho fantástico, levando tudo aquilo lá nas costas durante anos, né? Foi um trabalho fantástico. Só que às vezes acaba, se a gente não ficar atento, a gente acaba perdendo esses pequenos detalhes e acaba ficando comum. E na visão do funcionário, na visão do cara que está trabalhando com a gente, ele não curte, cara. Já era. Então, tanto que no momento que a gente fechou a compra e tudo mais e decidimos fazer as reformas necessárias lá, onde eu comecei? Banheiro dos funcionários, iluminação, troquei toda a iluminação lá por LED, refeitório. Entendeu? Depois eu fui para o escritório. Entendeu? Então, assim, tem muito disso, né? E questão de choque cultural que eu comentei, é aquela questão. A gente está acostumado com leis trabalhistas aqui, né? Lá não tem nada disso, né? Lá, se você chegar hoje lá, falar uma pessoa assim, obrigado, a partir do momento você não precisa mais vir, o cara fala, beleza, obrigado, vai embora. Mas assim, é normal, mas também o cara atravessa a rua e arruma um emprego. Não é nada pessoal, o cara arruma um emprego fácil, né? Então tem esses tipos de coisas que se fazem. Agora, a economia girando, né, cara? Economia girando. Só que é aquela história que a gente ouve falar, né? O pessoal fala da CLT aqui e tal. Acho que a CLT, cara, o modelo CLT, ele teve um momento certo que necessitava de uma proteção uma proteção muito maior para os funcionários. Eu achei que, porque teve uma época de abuso, né? Principalmente depois da época da escravidão. Exato, ali, teve muito abuso, então acho que foi um marco que deu direito pro pessoal. Só que eu acho que tem que ser muita coisa negociável, né? Eu acho que não houve a diferença... atualizações. Exato. Esse é o problema. Suficiente. Eu acho assim, você pega lá nos Estados Unidos, por exemplo, se eu falar, aqui eu falo que eu tô de feriado prolongado, não sei o quê, os caras falam, eu vou transferir meu ID pro Brasil, cara, porque eu falei, mas aqui, infelizmente, assim eu falo, né? Não porque a gente tem que descansar, tem que equilibrar, tem que estar com a mente saudável, né? Só que assim, se comparar com lá, não é. E a gente vê, não tem ninguém querendo, de lá, querendo vir ter os direitos da CLT aqui, ele não quer. Agora, o contrário já não é verdade, né? Enquanto a gente não tá querendo mudar pra lá, viver lá e tudo mais. Vai lá, até é legal pra... A gente sente isso na pele, né? A gente saiu da transição do CLT
para empreender. É. E hoje no nosso modelo, as pessoas vêm no modelo de associado ou de sócio, não tem mais ali o CLTzão. E nós dois éramos de banco durante 15, 20 anos. Então, normalmente, as pessoas que a gente conversa dos relacionamentos profissionais anteriores são pessoas de banco. E o que se vendeu muito tempo no nosso modelo de transição de carreira? Você trabalha no CLT para o banco, é chato, você entra e sai, o horário é fixo, passa o cartão de ponto. Depois que você vem para o escritório de agente autônomo, você vira assessor, você vira empresário, você vai ter qualidade de vida, você vai ganhar mais, você não vai ter tantas metas. E a gente joga um balde de água fria. A gente fala, cara, esquece. Se você está saindo do banco para vir com este propósito empreender aqui ou em qualquer outro lugar, não vai dar certo. É diferente, né? Eu acho assim, até a gente conversa muito, eu converso muito com o Mark sobre isso, assim, né? Que eu falo que eu acho que tudo vai se somando, né? Porque nós somos uma empresa privada, né? Capital próprio, fazendo expansão capital próprio, né? Até o momento não fomos buscar capital externo. Terceiros, nem private equity, né? nada. Então, só que assim, eu falo assim, eu acho que tudo uma coisa vai complementando outra, né? Por exemplo, a visão que nós tivemos financeira, a partir do momento que a gente começou, que eu comecei a ser atendido por você, desde a época dos bancos, até passar para cá, as questões de produtos e serviços que a gente não imaginava que tinha acesso. A gente não tinha acesso, a gente nem imaginava que existia. Não tinha nem conhecimento, não conhecia, né? Então a gente fala assim, parcialidade de corretoras, né? Eu acho que o grande movimento de corretoras, ele ajudou bastante, bastante, e também com toda a questão de internet, né? Divulgar mais isso para a pessoa que não conhecia nada sobre isso. A pessoa falar de investimento, o que o pessoal pensava que investimento era? Poupança. Bolsa de valor, não, poupança ou bolsa, de né? valores, que vai perder ou ganhar e O acabou. céu e o inferno, né? Céu e inferno, né? Tem muito. Entendeu? Tem muito isso, né? Então essa popularização que deu essa explosão de corretoras foi muito saudável para o país. Muito saudável para a economia também. Achei que foi Até muito para a bom. economia real, o Exato. empreendedor. Exato, né? E eu falo assim, a diferença que a gente sente hoje, sendo atendido por banco versus corretora, é aquela história que a gente sabe. O gerente, eu tenho amizade com gerentes de bancos que são pessoas fantásticas, né? Seres humanos fantásticos. Fantásticos. Só que eles têm uma pressão institucional de vender produto A, B ou C. E o banco também ele tem um custo operacional mais alto do que corretora. Então, às vezes, o que o banco oferece não é tão atrativo quanto. Né? Só que o gerente do banco, ele acaba tendo que trabalhar Ele no tem um produto. contrato tal. ali. Ele faz, obviamente, eu acho assim, nem corretora, né? A gente sabe que é imparcial, mas o que é o segredo? É o balanceamento para todo mundo Conflito ficar de feliz, interesse né? todo mundo vai ter. Exatamente. Né? Então, acho que esse que é um ponto importante. Né? Eu estava fazendo a revisão ontem com... Virou amigo já, né? Porque é amigo que indica amigo, ele também é CEO lá da empresa. Eu falei, ó, ele me mostrou lá um monte de coisa. Eu falei, ó, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Eu falei, mas você não tem essas coisas aí também? Tem, mas é ruim. Não deixa de ser ruim, né? Sim. Mas isso aqui é bom. Eu falei, cara, assim, você tem que... É o médico, você não vai pro médico esperar que ele explique a bula pra você e te dê uma aula de medicina. Não, pô. É verdade. Ele vai dizer, ó, tá, dor de cabeça, você toma isso aqui. Não, tá, continua doendo, vamos fazer o exame. Ó, tem que abrir. Cara, é meio prático, assim, é o que a gente tenta passar pra meninada. A gente percebe quando o rapaz começa a se desenvolver, ele estuda, tira certificações, aí ele vai na tua empresa fazer uma revisão, nossa senhora, vem uma aula de economia, com finanças, com tudo, e você tá. O que eu faço com o meu dinheiro? Onde que põe, onde que sai. Eu acho que é importante a questão... Acho que é isso que é fundamental, a questão da confiança no assessor, a questão da confiança... E a confiança, ela se dá também pelo resultado, né? Exato. Porque as pessoas elas podem ser bacana pra caramba. Que eu tive gerente de bancos no passado que são até hoje pessoas fantásticas, mas o que os caras me entregaram foi muito ruim. Então, assim, não adianta hoje. Aí quem perde também é o banco, né? Porque o banco acaba ficando na linha de frente. Fala assim, não quero fazer negócio com o banco A, B ou C, porque não dá. A experiência não foi boa, né? E te digo mais, eu exercito às vezes, viu? Eu exercito. Falo assim, poxa, vem cá. O que você me recomenda aqui? Aí o cara me recomenda um produto. Aí eu vou com uma corretora, no caso com vocês, eu ligo, Marcos, vem cá, né? E não é leilão, sabe? Tipo assim, mas eu quero entender como é que tá o mercado. Entendeu? Então, isso aqui tá bom, aqui não tá. Você vai ver muita diferença. Teve uma indústria que eu atendo no ABC, acontece muito isso também. O dono lá é um amigão, os donos, né, os sócios, ele sempre liga perguntando, pô, me ofereceram tal coisa, sei lá, o produto preto com amarelo. Eu falei, cara, vamos lá, esquece o produto. Olha o mercado tá assim, tá assado, tá assim, Selic, juro, inflação, ano que vem eleição e tal.
Se você tivesse tomado a decisão dentro do que eu te falei, você não iria por aqui? E por que você vai por aqui? Não esquece o Não, produto, Guilherme, esquece. eu confesso também que no começo o Marx, por mais didático que ele sempre foi, Dá uma... ele chegava pra mim e falava, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque eu pensava comigo, eu tenho que fazer uma cara de que tô entendendo tudo. Os contatos, Só né? balançando a cabeça, né? Se ele estivesse falando abobrinha, 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 eu ia estar lá falando, abobrinha. Mas esse ajuste é legal. E pra gente, assim, o que tem sido mais bacana ter saído do banco? Graças a Deus isso deu muito certo até agora. No banco a gente era muito limitado àquela estrutura porque era o core, era daquele jeito. E quando a gente veio pra cá, empreender, a grande vantagem de poder trabalhar com o mercado aberto e pôr na mesa a tua opinião pessoal, ajudou pra caramba. Porque hoje, esse movimento que você faz com o Marcos, que o outro cliente faz, e todos quase fazem com a gente, dos principais, dos mais próximos, se torna até engraçado. A gente desliga, sai das videoconferências, das reuniões presenciais, a gente fica comentando, dando risada. Por quê? Qual que é o nosso papel hoje? Participar como um conselheiro do cliente nas reuniões com os demais bancos. Ou tomar decisão. Verdade. Porque a gente sabe, pô, não, e nem é justo que boa parte esteja, né? Mas a gente participa com bastante frequência, assim, e pra gente é grande vale porque a gente olha pro relacionamento pessoal. Com um Eu amigo não tô do olhando cara pra ganhar mesmo. lucro no cara, não é isso. Passou dessa Não é etapa. tudo. Eu acho que tudo tem. Eu acho que em todos os ramos, viu, Guilherme? Eu acho que se você vai numa intenção de você olhar pro cara e ter 100% de lucro a todo momento, você não cria um relacionamento, você vai É criar a uma conversa que a gente tava transação. tendo, né? Antes de Tem começar o Tem podcast. uma entrevista do Justus que ele fala, o Roberto Justus. É bacana, o que a gente estava falando desses caras midiáticos, que eles fazem a mesma coisa que a gente faz no dia a dia, só que eles têm mídia, né? Mas ele falou uma coisa muito legal, que ele, quando estava, ele era do ramo de publicidade. E aí fez o M&A, botou uma grana no bolso e hoje ele investe em vários ramos. Mas na época ele, negociador duro, né? Ele falou, sempre foi muito duro, e ele é um cara muito inteligente, muito enfático mesmo no que ele fala. Ele falou que estava negociando com o fornecedor. E, cara, sei lá, conseguiu um descontão, sei lá, de 20% do negócio. Aí eu vi o cara saindo de uma tristeza da sala. Falei, pô, o que aconteceu? Falou, por que você ficou assim? Você vendeu, né? Você fez um negócio comigo. Ele falou, minha margem aqui não vai ser legal, vou tomar um prejuízo e tal, mas beleza, vamos embora que eu preciso vender. Ele falou, não, volta aqui. Qual que é a margem boa para você? Tá, vamos aqui, 5%. Falei, faz assim. Aí, qual que é a ideia dele? Não é só porque ele é bonzinho. Ele não é, né? Nenhum empresário muito grande é bonzinho. Ele, na verdade, ele percebeu que se ele ferrar o cara, ele vai ser um fornecedor a menos no futuro. E ele precisa do fornecedor. Exato. Isso Então, é um ponto que eu vivo no dia a dia, tem que né? mesclar, né, cara? A gente está acostumado a lidar com negociação brasileira, negociação com chineses, negociação com americanos, né? Então, assim, algumas coisas a gente aprende, né? Algumas coisas a gente, principalmente no começo que eu comecei a me envolver com tudo isso, eu comecei a aprender que às vezes o que eles pressionavam fazia sentido se eu conseguisse enxugar o meu custo, que era desnecessário algumas coisas que eu tava utilizando lá, né? Então, assim, só que é uma forma que se você não negociar corretamente, você só fechar um negócio por fechar, você cansa. Você cansa, entendeu? Porque você vai começar... porque no meu caso, eu tenho empresa tal, A, B, C, que são os players do mercado que todo mundo quer ter. Às vezes, algumas delas não te dão o resultado que você precisa financeiramente falando. Então, você tem que ter muita atenção. Às vezes, você ter um nome desse como seu cliente, ele pode custar muito caro. Então, você tem que ter um equilíbrio, porque é aquela história. Se o contrário acontecer, que nem você está falando, se ele também não tiver a percepção, e graças a Deus as empresas grandes elas têm essa percepção, ele vai me matar. Ele vai me sugar, vai me matar. A partir do momento que ele encerrou, que ele me matou, ele está se matando também. Porque essa parte eu não vou conseguir mais atender. Não consigo mais. Acabou. É o equilíbrio. Então eles têm o equilíbrio. Então hoje a gente percebe que se você tem uma coerência de cálculo, se você tem uma justificativa do porquê, eles têm a mente aberta para atuar. O que não pode é justamente você ficar só pensando em margens absurdas e tudo mais. E aquilo que você falou, na nossa atividade, muitas coisas a gente faz fora da caixa, com projetos que não são envolvidos em contrato, mas auxiliando, dando um suporte, como você falou, da mesma forma que você faz essa assessoria, às vezes o cliente liga e fala assim, olha, eu tenho um cliente meu lá em Rio Grande do Sul, que o cara está tendo muito índice de troca desse equipamento, o que você pode me ajudar? Eu mandava um especialista lá, muitas vezes eu fui na época, né, uns anos atrás, quando eu não estava envolvido na administração, eu ia,
E você identificava qual que era o problema, muitas vezes era o problema do ambiente, do data center do cliente, o processo que ele fazia. Tipo assim, 100% de sucesso. Em todos que a gente fez até hoje, isso não aconteceu mais. Então assim, quanto que eu cobrei isso pro cliente? Nada. Nada. Uhum. Eu tive um fato, não sei se dá tempo de falar. Tive um Dá, fato, bora. o tempo é seu. Bora. tive um fato que aconteceu. Eu acho que eu não lembro o nome da empresa. Mas o que aconteceu? Esse cara ele bateu na nossa porta no prédio, porque quando a gente está acostumado a atender só B2B, ninguém chega lá na porta e bate na porta. O cara bateu na porta, o pessoal de segurança, não, quem não é, marcou hora, quem é, o cara explicou, ó, eu falei com fulano de uma empresa aí, que é cliente nosso, o maior cliente que a gente tem, eles indicaram vocês, eles falaram que só vocês conseguem me ajudar. Aí eu confirmei, né, porque tem a questão de segurança, o pessoal confirmou, tal, não, beleza, pode entrar, tal, não sei o quê, porque tem uma questão de segurança aplicada lá. O cara falou assim, olha, minha empresa é de produto químico, tá? Essa empresa, nós compramos equipamentos agora de uma empresa, nós mudamos todo o parque dessa empresa, né? E tivemos um problema de incêndio. É uma empresa química, nosso CPD, nosso data center ficava numa sala, que tinha um ar-condicionado. Pegou fogo na caldeira, a caldeira trouxe fogo para dentro e derreteu tudo aqui. Não tínhamos implementado ainda sistemas de backup, tal, né? E aí o cara... E aí, tá aqui, ó, eu trouxe os HDs para ver o que você consegue fazer. Cara, ele trouxe o HD, sinceramente, queimado. Assim, derretido. Derreteu. Eu olhei aquilo, cara, meu primeiro instinto foi falar assim, cara, sinto muito, não tenho o que fazer aqui, né? Só que eu vi o desespero do cara. Sabe quando você, tipo assim, você não quer falar, morreu, né? Eu vi o desespero do cara, falei assim, meu Deus do céu, né? Eu falei assim, que situação? Ele falou assim, vou te falar mais. A nossa filial na Bahia tá parada, eu não sei quem tá devendo para mim, eu não sei para quem que eu tô devendo, e as fórmulas dos produtos químicos estão aqui dentro. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada aí. Não, eles tinham acabado de montar o data center e não deu tempo de fazer esse processo como um todo, completar o processo. Cara, resumindo, a gente pegou o negócio, começamos a olhar, não tinha jeito. Até que chegou uma hora lá que a gente conseguiu fazer o equipamento ligar. Quando o equipamento ligou, cara, foi aquela questão do milagre, né? A gente conseguiu ter acesso aos dados e começamos a extrair os dados para um outro equipamento. Extrair, recuperar os dados do cara. Recuperação de dados não é o nosso core, né? Aí nós chegamos lá e falamos assim, olha, falei pro cara assim, olha, liguei pro cara, né? Falei, viu, tem uma notícia boa, uma notícia ruim pra te dar. Ele falou, ixi, mas fala qual que é a ruim. Falei, a ruim é que você tem que comprar um HD novo, né? Ele falou, isso eu já sabia, né? E a boa? Eu falei, não, a boa é que esse HD novo que você vai comprar para transferir os dados que nós estamos transferindo pro nosso aqui. Ele falou, você tá brincando? Tô indo aí. O cara chegou lá, pegou o HD, copiou os dados pro cara. O cara falou assim, cara, quanto que eu te dei? Eu falei, cara, vai resolver seu problema primeiro, vai. Vai resolver esse problema lá. Depois a gente... Me fala se resolveu tudo, se conseguiu subir e tal. Cara, aí o cara sumiu, tipo, uns 10 dias. Aí o cara ligou. Eric, deixa eu te falar. Conseguimos... Ó, o Eric, tá vendo? Não é o Luiz, é o Eric. Esse é o Eric. Esse é o Eric. Conseguimos resolver, recuperou 100%. Caramba. 100%. Né? Legal. Agora eu só queria saber o seguinte, cara. Agora que estamos aliviados, passou todo o susto e tal, não sei o quê. Quanto que eu te devo? Eu falei assim, cara, nada. Como assim nada? Não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Como assim? Eu falei, não, você me deve. Você vai lá nessa empresa que é cliente minha, que te indicou, só fala pra eles como que foi meu atendimento. O que isso reverteu pra mim? Reverteria mais eu ter faturado pro cara? Ou toda essa... Ele falou assim, não, eu não vou ligar lá não, viu, Eric? Não vou ligar lá não, eu vou lá pessoalmente falar. Depois foi até legal que o cara colocou até um agradecimento no site deles lá da gente. Pô, foi bacana pra caramba. Então não é só transacional, não é só grana, não é só nada. Então você tem que balancear as coisas, né? Não que a empresa é uma caridade, né? Uma empresa de caridade, né? Mas... Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, não adianta. Ainda bem que as nossas esposas, elas são compradas com a nossa falta de agenda. Nossa, nem fala em agenda. Que é o que eu tava falando aquela hora, acabei não concluindo. Muitas das vezes no final de semana, a gente tá escolhendo casa com o cliente. Escolhendo carro. Comendo pizza. Churrasco. Pra falar de muita coisa que não tem nada a ver. É complicado. Sabe que é gostoso, cara. Assim, A única coisa que complica nossa pegada empresarial é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio é complicadíssimo, porque isso demanda muito da gente, né? Eu acho que são as fases da vida. Vai chegar um momento que você criou
seus substitutos, vamos dizer assim, os seus replacers, mas assim, para você ter um pouco mais de espaço, né? Mas isso é muito difícil. Eu sou muito cobrado até pela dona Clarice lá. Mas ela também é workaholic. Trabalhamos juntos. Ela também mas assim, é complicado, é pesado, né? Pra gente é pesado, né? Porque eu falo assim, eu tenho uma coisa que eu falo que quem tem responsabilidade paga um preço muito alto, né? Quantas vezes do meu lado, do nosso lado, meu e Clarice, assim, com a família, por exemplo, a gente falava assim, nossa, vocês são muito sociais, vocês não vêm no aniversário, vocês não vêm na festa, vocês não vão não sei aonde, não sei o quê, né? E isso daí doía na gente, mas a gente sabia que nós estávamos num momento de pleno crescimento, de plena necessidade de ação direta nossa no negócio e tal. Então isso daí realmente é uma coisa que todos acabam passando e temos que sempre nos policiarmos para ter um equilíbrio. Eu estou deficiente com esse equilíbrio, principalmente após a aquisição dos Estados Unidos, como vocês podem imaginar. Eu sei bem. Nós estamos lá e visita cá, lá, cara. né? Nós estamos lá e cá, né? E assim, é puxado, mas isso é importante também. Quando a gente fala das esposas, eu falo assim, que são os alicerces, né? Eu falo assim, na minha vida, eu tenho um alicerce de aprendizado da minha mãe, que sempre foi aquela pessoa assim, trabalha duro, não sei o quê, sabe? Tipo assim, eu tô resfriado, não vou na escola. Não, levanta, vai tomar um banho, lava a cabeça que passa. Tipo assim, vai pro mundo, Foge, né? não. A mãe também. Por parte do meu pai era uma parte sempre estratégica. O cliente aqui assim, tal. Meu pai, lembro que ele tinha posto de gasolina e ele fazia assim, chegava lá um carro para abastecer, tinha criança, ele dava um pirulito, uma bolachinha, não sei o quê. Aí ele falava assim, mas por que isso? Por que tá gastando dinheiro com isso, né? Ele falava assim, porque a criança vai falar pro pai, o pai, leva lá pra abastecer naquele cara do pirulito, né? Não sei o quê, tal. Uma sacadinha inteligente bobas, pra caramba. assim, Umas né? coisas assim, bem... Então eu peguei essas partes assim. Peguei parte de Clarice e me colocou no eixo, na parte de controle, na parte de organização. Organização, Ela é sensacional. parte financeira, né? Isso aí aprendi, meu alicerce principal, né? Vladimir é o quarto pé esse negócio, não é nem o tripé, né? É o mentor. É um mentor, né? Que deu oportunidade também. Eu falo que... E a oportunidade é lógico, não é que o cara é bonzinho da oportunidade. Ele dá a oportunidade porque ele também sentiu que tinha uma pegada. Reciprocidade, né? pô. Então, isso que é legal. Por isso que eu falei no começo do equilíbrio. Tá numa empresa, você tá mostrando o desenvolvimento, você não tá tendo oportunidade, aí é hora de sair. Aí é hora de buscar outra coisa. Não tem jeito. Em qualquer né? relação, qualquer tipo de Agora, relação. busquem internamente a questão de oportunidade, que tem espaço. Até empresa pequena tem espaço. Eu falo assim, eu não me incomodo em pagar nenhum salário altíssimo na empresa se você me der um resultado que justifique isso, que dê pra gente crescer. Salário infinito. Salário infinito. Ganha mais que eu no meu Prolabore, não tô nem aí. Verdade. Entendeu? Mas é buscar internamente, acho que é. Sabe o negócio? Depois, faz 3 anos que a gente está nesse exercício de empreender, né? E eu fui buscar muito autoconhecimento, porque o empresário, ele, no meu entendimento, falam muito mal hoje em dia desse negócio do coaching, né? Do mentor, da mentoria e tal. A gente participa bastante. Não só em eventos físicos, mas online, podcast, YouTube. A gente tá buscando muita informação. E a gente percebe que o cara do sucesso é o cara que consegue fazer o que você está falando agora, do meio ambiente em volta dele e bem. O fornecedor tem que estar satisfeito com prestar serviço para ele, o cliente tem que estar super satisfeito, o colaborador, o sócio associado, todo mundo tem que estar muito feliz com o desenvolvimento do negócio, ou pelo menos a maioria dessas pessoas. E aí, quem tem insucesso, quem quer ferrar o fornecedor, pedindo um desconto que vai dar prejuízo para o cara, o cliente abusando ali de contratos, o funcionário ou o colaborador abusando de salários ou da boa vontade da pessoa, esse cara não vai para frente. Não vai, né? Parece uma assim, conversa espiritual, né? Mas não é. Não é. Eu tenho um problema muito sério. A gente tem, na questão da ISO 45000, por exemplo, somando as 3 ISOs que nós temos mais de, não sei se são 3 ou 4 mil normas e leis que nós temos que cumprir. Uhum. Tá? E isso dá uma qualidade de ambiente para o nosso funcionário extremamente saudável, coisa que dificilmente as pessoas veem, a não ser em grandes empresas. Porque eu falo isso, você vai pegar a montadora, o cara tem isso que eu tenho. Você vai pegar empresas multinacionais aí do meu segmento, como Dell, IBM, HP, eles têm, porque são empresas gigantescas, né? Para mim, que sou pequeno, eu lembro que quando a gente foi implementar isso, a empresa de auditoria que foi lá falou, vocês têm certeza que vocês precisam implementar isso? Né? Então, assim, a gente busca isso daí para dar essa qualidade para o funcionário. O funcionário trabalha em ambiente climatizado, trabalha com ambiente limpo, você já foi lá? Você não foi lá ainda? Vou levar. Né? É toda essa questão de infraestrutura adequada, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo
na empresa, no trabalho, no deslocamento, às vezes, né? Entendeu? Então, é importante você ter essa base. Só que o que acontece comigo às vezes? Lembra que eu falei que eu vou buscar na base? Eu pego na base, o cara entra aqui. O cara acha que todas as empresas que ele vai trabalhar na vida tem essa estrutura, tem esse negócio, tal, não sei o que. Aí o cara vai pro mundo. Entendeu? Então, Depois isso, volta. ele, ou tenta voltar, né? Entendeu? Então, assim, isso é a parte ruim. Que você, às vezes a pessoa não tem a vivência, né? Porque eu lembro, eu trabalhei, na minha vida eu trabalhei já de office boy, né? Que não existe mais, ninguém sabe o que eu tô falando. Office boy, ninguém sabe o que eu tô falando, né? Já trabalhei com atendimento de conserto de micro de computadores em campo e tudo mais. Já trabalhei com venda de roupas, né? Eu já fiz uma pancada de coisa. Trabalhei com banco, já fui funcionário de banco, enfim. E isso dá vivência, né? Dá vivência. Eu lembro que eu fui, por incrível que pareça, apesar de ser meio falador demais hoje, eu era tímido. Eu lembro que eu estava trabalhando num banco, e eu era terceiro de um banco, na verdade, e meu pai falou assim pra mim, pô, filho, vem trabalhar onde eu tô trabalhando, uma distribuidora de malhas aqui e tal, não sei o quê, negócio bacana, tal, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, pô, mas como é que eu vou entrar numa loja sem conhecer ninguém e oferecer um produto meu, né? E eu falei assim, caramba, né? Sabe quando você pensa assim, como é que eu vou fazer isso, né? Tal, aquele choque cultural, que você tá acostumado a ficar num mundo isolado, de controlado, né? Tal. Agora vai vender. Aí eu vou vender. Cara, eu fui, eu nunca esqueço, eu tenho um abraço aí, o Najib. O Najib foi o dono da empresa na época lá. Eu lembro que eu cheguei na primeira semana, não tava vendendo bem e tal. Eu falei assim pra ele, sabe o que é? Eu falei assim, tentei dar aquela desculpa, né? Peguei o saco da desculpa lá, sabe o que é? O problema é que eu sou novo, né? Aqui no ramo e tal. Ele falou assim, então, mas o cliente não sabe que você é novo no ramo. Faz sentido, né? Cara, eu chegava nos clientes com uma puta banca de 30 anos de vendedor, com 20 anos de idade, e eu comecei a vender. Mudou rapidinho. confiança, Então, né, cara? confiança, né? Aquelas Confiança, coisas assim e tal, né? É bem interessante, né? Mas cara, e acho que assim, essa questão de você ter o conhecimento de outros áreas também, eu falo assim, quem hoje, eu tenho duas vertentes na empresa. Qualquer lead que vai nos visitar, ele fecha o negócio. Dificilmente o cara não vai fechar, né? Ah, seu preço é mais caro. Mais caro. Mais caro que mercado. Tem motivo. Se a pessoa quiser escutar o motivo, entender e valorizar o cliente final dela, que ela usa, ela vai vir com a gente. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, né? E quem vem trabalhar lá, que já passou pelo lado oposto, não começou, quem trabalhou fora e vem para lá, dificilmente sai. Dificilmente sai. Estrutura. Cara, eu falo assim, eu queria quando fosse jovem, achar uma... Não tô jogando confete. Jogando confete pra mim, porque eu sei os esforços que a gente faz, né? Sim. Eu falo assim, eu falo pra todo mundo, cara. A Pandisc não é a melhor empresa do mundo, mas tá muito longe de ser a pior, cara. Então, eu queria ter um gás de ter 20 anos de idade, 18 anos de idade e entrar numa empresa dessa. Você tá louco. Arrebenta, né? Pô. Não que desmerecendo, mas você pega empresas multinacionais, o que você não é multinacional? Você é um número, cara. Tem que cortar gasto, você é um número. Você não tem você é impessoal, né? Não na totalidade, não é isso, mas de certa forma. Na grande maioria, né? Na grande maioria é. Então, assim, numa empresa menor, você tá lá tomando café, eu tô passando lá, tá falando. E também não, vocês sabem, eu não fico me jogando confetinho, CEO. Pra mim, cara, título é só. Eu falo que título, cargo, é só uma questão estrutural para tomada de decisão. Mas eu tô lá, eu não tenho frescura com funcionário, eu falo com todo mundo, brinco com todo mundo. Com besteira, né, Não cara? tem essa, cara. O Luxemburgo fala que os caras mais fáceis de lidar, o Luxemburgo e o Maurício Ramalho, são os jogadores craque. É o Ronaldo, é o Neymar, esses caras é facinho de lidar, cara, não reclama de nada, não tem bife duro, não tem o almoço que tá salgado, tem nada, os ruins sim. Mas é. E aqui, você falou um pouco tempo atrás, a totalidade, cara, a gente não tem como agradar 100%. Isso eu aprendi com muita dor. Porque eu pensava assim, eu sou um cara tão legal, por que as pessoas não gostam? Por que a empresa tá dando tudo isso? Por que a pessoa não faz, né? Não é. É questão de perfil. Não é o perfil da pessoa. Momento a pessoa não de vai vida. estar satisfeita com aquilo. É outra pegada, né? Cara, Eu acho que como empreendedor, é um negócio que a gente tem aprendido cada vez mais, tanto em casa, porque acho que quem tem daquele lema que, pô, em casa é uma coisa, chegou, se deixa para fora da empresa, para mim não funciona. Então pela nossa rotina, pela nossa dinâmica, tanto dentro da empresa quanto fora, são os combinados. Então eu brinco, eu até falo direto pro pessoal, né? O pessoal, pô, mas você tem 2 filhos pequenos, como que você consegue sair
6 e pouco, 7 horas da manhã, encontrar o Eric no estacionamento e Sem chegar chegar lá, 10 né? horas da noite, todo Pedir dia. Eu falei, cara, autorização pra Letícia. combinado. Não, é combinado. Porque assim, eu no começo eu tive essa dificuldade de comunicação. E eu falo hoje pra equipe lá, eu falei, cara, tudo são etapas. Tem etapa que você vai trabalhar mais, tem etapa que você vai trabalhar menos. Tem etapa que você vai engolir mais rápido, tem etapa que você vai engolir menos. Mas são combinados. Desde a tua esposa, pra saber se ela tá disposta a surfar aquele projeto contigo, teus filhos, como na empresa, teu superior ou teu liderado. Você tem, acho que assim, a comunicação, os combinados, os contratos, eles devem ser bem amarrados. Se for bem amarrado, todo mundo vai sentir a dor junto e todo mundo vai sentir a alegria junto. Mesmo porque que a gente tem percebido cada vez mais, sabe quem que é a pessoa que mais reclama, que mais está desconfortável, que mais faz futriquinha? É a pessoa que não está produzindo. Despreparado, né? E aí teu papel é amarrar bem o contrato, porque se ela estiver sabendo a regra do jogo, a culpa não vai ser tua, não vai ser minha. É que assim, dizem que você diminui absurdamente esse risco de ter uma pessoa descontente no momento da contratação, quando você faz uma boa triagem e tal, não sei o quê, né? Isso é verdade, né? Só que hoje, eu estava conversando, por exemplo, com um pessoal, na própria polícia militar mesmo hoje, né? Tá difícil contratar, né? Uma escola de soldados lá, a gente sabe que tá difícil contratar, né? Porque as pessoas, elas acabam entrando pensando que é um concurso público, tipo, vou ficar no banho-maria ali recebendo pro resto da vida, né? Que não é, então é difícil, tá difícil. Tem né? coisa pra fazer lá, tem que trabalhar. Né? E aí, pela falta, começa a baixar um pouco a régua, né? Fala, putz, não precisa fazer tal coisa, pô, não precisa fazer mais no teste de aptidão física, não precisa mais fazer a barra, por exemplo, porque reprovar uma porrada e tal. Então, assim, da mesma forma, nós contratantes hoje, a gente não tá mais encontrando o cara perfeito. Não tá. Tá difícil, Entendeu? tá difícil. Né? Então você tem que. Só que eu imagino o seguinte: não fui eu que disse isso, mas eu acho que foi, inclusive, acho que foi o Justus que disse isso uma vez. Ele falou assim que você tem que contratar o caráter. O resto você treina. Treina. Ele mesmo. Não é ele, não foi É ele. uma das principais falas dele. O resto você treina. E é pura verdade. Conduta do cara Pura ali verdade. vai. O resto é mole. É o que a gente tá falando da carteira. Deixa a carteira aberta ali. Se a pessoa não mexer, se confiar a esse ponto na pessoa, cara, o resto você consegue desenvolver. E também ficar preparado para decepções. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, né? Porque às vezes vão ter pessoas que vão passar nas nossas vidas que você acredita na pessoa, você investe na pessoa, você acha que a pessoa está no ombro a ombro, de repente você toma uma pancada. Você toma a primeira, você fica ruim, você toma a segunda, você fica... Na terceira você fala assim, tá bom, mais um. É que na verdade você que criou, né? Então, Tem exato. essa, mas às vezes assim, o cara não quis, a gente passou por mas- isso pra caramba já. Mas assim, o que acontece, né? Muitas vezes aconteceu, já aconteceu uns 2, 3 casos comigo, mas assim, você vê que é imaturidade, entendeu? Uhum. Mas é difícil, é pancada Boa. que às vezes te chateia. Você fala assim, caramba, às vezes eu falo, existe uma dificuldade para nós, por exemplo, de gerenciar 2 empresas com culturas diferentes, com processos diferentes. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, o antigo dono, que é um super amigo meu, cara, gente finíssima. Ele falava assim pra mim, Eric, agora já põe uma bandeira do Brasil aqui, cara. Eu falava assim, cara, não quero chegar Choque, chegando, dando um choque, porque não precisa disso, eu conheço todo mundo aqui há muitos anos, não precisa colocar uma bandeira do Brasil aqui, né? Respeitar o espaço, respeitar a cultura, né? Os nossos atos, nossos dia a dia, né? Que nem brasileiro aqui, você conhece uma pessoa, você já dá um beijo no rosto lá, você vai... Não vai dar beijo em ninguém. Não vai, mas tem essas culturas, Assédio. essas culturas, né? Essas coisas assim e tal. Então, pra gente é um processo bem longo. Pra Clarice também, eu fiquei impressionado que na época das negociações, de entender como é que ia ser e tal, não sei o que, ela ir lá pra lá comigo, ficar lá tal. A gente fala, a gente não tem filho, mas tem uma cachorra, né? Tava falando agora É mais né? sério que filho. Mais difícil, né? É mais filho, né? difícil. Porque filho você leva, o cachorro dá trabalho. Bebezinha. Então, assim, é importante, né? Você Então, tá viajando com o cachorrinho? não dá. Muito complicado, cara. Deixa Muito aqui com alguém, complicado. cuidando Deixa do lá. hotelzinho. Não, Julião, né? Julião Julião. e Érica. Ah, o Julião? Pô, Porra, o Julião top. é meu compadre, É né? o padrinho da Gente cachorra, boa, então. Se eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho É o Julião da da Pan. cachorra, né? Da Justo, Pan. né? Da Pan. Esse cara é maravilhoso, Esse cara. cara não Um existe, beijão pra ele aí. Esse cara não existe. Você sabe que a gente está segurando de novo a bandeira do educacional. Tudo que a gente está falando aqui, eu lembrei da minha faculdade, que é uma faculdade pequena, nem existe mais, mas eu tive uma professora chamada Marli. Ela é professora da GV hoje de RH, Recurso Humano. Na época ainda, cara, tô falando de 2005 ali, né, quase 20 anos atrás, se confundiam muito os temas de gestão de pessoas e o departamento de recurso humano, né, que era um negócio mais operacional. Cara, olha que loucura. Eu lembro que essa professora propôs pra gente um trabalho. Aí colocou alguns temas lá. Aí eu escolhi o empoderamento, empowerment, que é uma técnica
de RH, né? Uma técnica de gestão de pessoas para você empoderar o cara até limites e ao mesmo tempo aquele outro. É mais ou menos o dito popular de hoje em dia. Vamos tentar segurar o doido e vamos evitar empurrar o besta. Eu ia falar a palavra besteira aqui. Vamos evitar ficar tendo que empurrar o lesado, o cara que não quer nada com a vida, entendeu? É melhor pegar aquele que é doido, e a gente tem uns lá que é legal, mas vamos tentar segurar esse cara. E, pô, eu fiz esse trabalho, eu lembrei disso agora, você falando de pessoas, falando de, pô, decepções. E aí, muitas coisas, cara, eu comecei, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo. Eu sou um cara muito centralizador, o Gui fica louco da vida. É verdade. Isso é bom e ruim. Eu, ao mesmo tempo. Isso é ruim e ruim. É ruim e ruim, né? Eu falo isso pra ele. Centralizador, só que ao mesmo tempo um trator na execução. Eu executo. Você falar pra mim que esse copo aqui é o que tem que fazer hoje, meu irmão, ninguém vai fazer mais copo que eu, não. Não vai acontecer. Isso é bom também e ruim de vez em quando, né? Mas eu fui aprendendo. Essa questão do empoderamento, eu tive gestores que trabalharam muito bem isso em mim, sabe? Ó, cara, beleza, sai derrubando o que você puder, árvore na mão, chuta, derruba o tronco, mas calma, é o que você falou, segura, vai por aqui, tá? E eu sempre absorvi muito bem, cara. Sempre fui muito pé no chão pra, puta, verdade, o cara é mais velho, tá aqui, muitas vezes também eu era CLT, então você obrigatoriamente tem que ouvir. Isso Não. isso é importante, né? Porque assim, eu acho que uma coisa que eu acho que eu demorei para aprender, mas aquilo que a gente tá falando logo no começo, que eu acho que tem fases que não adianta, você tem que passar, né? Sabe aquela história? A gente sempre fala assim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje há 20 anos atrás, isso é impossível acontecer. Não vai, né? não vai Não vai mais. mais acontecer, né? Então, só que assim, eu lembro que uma coisa que mudou muito na minha vida, eu sempre fui muito centralizador, preocupado com a execução com excelência, então eu sempre estava envolvido, eu sempre estava lá. E isso causou problemas porque eu não dava muito espaço ao meu time. Então, meu time não conseguia também desenvolver mais, porque estava na limitação, na fronteira comigo ali. Você ia lá limpar a máquina, em vez de deixar o cara exato. limpar. Então, tipo assim, e aí que acontecia? O que acontece nesse sentido? Você não deixa o cara crescer porque ele está no limite com você. Só que você também não consegue fazer a empresa crescer porque você não está olhando para as coisas que realmente importam para o crescimento da empresa. Então, se você fizer isso aqui, esse afastamento, aumentando essa linha aqui, o que vai acontecer? O cara vai ter espaço, você vai começar a enxergar que esse cara é o seu substituto amanhã. É um cara que vai tocar, se abrir uma filial, abrir uma outra empresa em outro país, esse cara está apto para cobrir porque ele está sabendo fazer as coisas. Só que se você não aprende a delegar, você está morto. Eu falo assim, né? Eu falo com o Vladimir, falei, Vladimir, eu trazer a empresa há uns 10 anos, falei pra ele. Porque essa questão minha, mas a gente sabe que isso não é uma coisa que a gente tem que aprender. Mais né? saudável. Não adianta, é saudável. Então, assim, só que assim, então hoje, o que eu faço? Eu sei fazer. Eu quero fazer até do meu jeito que é com excelência, mas se eu não treinar alguém pra fazer isso, não vai. Eu abri um pouco a cabeça na época que eu te conheci, que era um programa de formação lá no banco que eu passei, que você tava com o Thiagão lá. O Thiagão agora é lutador de jiu-jitsu. Agora pronto. Agora vai. Então, Raulino. Raulino, lutador de jiu-jitsu, viu, Thiago? Cuidado, e aí, Thiago. quando eu fui treinar essas pessoas, pensei, nossa, pô, cara, ferrou. Se eu continuar sendo centralizador, não dá, porque eu preciso treinar o cara. Como é que eu vou atender 1000 clientes? Não tem como. Não dá. E agora a gente propôs esse ano e começamos a célula de formação, mais necessário ainda de você confiar. Cara, é assim que enche o copo d'água, vai lá. O que vai acontecer? O cara vai encher 20 vezes errado e você vai corrigir 20 vezes. Mas na 21ª ele acerta e você ganhou um cara. Exato. Você ganhou um cara que vai preencher copo com você. Também não fui eu que falei, né? Mas assim, eu lembro que tem pessoas que falam assim, por exemplo, é mais fácil você treinar uma pessoa 100 vezes do que você tem que fazer 1000 vezes, né? Entendeu? Até a pessoa, então faz sentido. E você ganha o efeito de multiplicação. A gente tem levantado algumas bandeiras, meio piegas, né? Meio repetição ali no dia a dia, mas é verdade. O empreendedor tem que ter a capacidade de multiplicar. Se ele não tiver a capacidade de multiplicar, eu falo para você que parte da decisão de fazer a aquisição da empresa nos Estados Unidos foi confiando no time que eu já tinha desenvolvido aqui. Galera aqui. Renan, o Júlio, Érica, o Fábio, o Henrique, né, o Douglas, a galera que tá mais ombro a ombro. Senão... Né? Luciana, que é de logística, uma guerreira também e tal, né? Legal. Então isso aí é uma base que você tem, né? Hoje eu cobro eles. Você jogou na minha mão as demandas também? Obrigado, valeu. Não, é assim, até eu brinco, né? Eu falo assim, eu fiz uma revisão no começo do ano, eu conversei com o pessoal lá dos Estados Unidos, falando assim, porque tinha passado já um ano da gestão, né? Assim, uma gestão remota, né? E presencial de alguma forma. Aí eu falei assim, como é que tá indo e tal? Eles falaram assim, pô, a gente... Várias pessoas, né? Com os líderes, eu conversei com os líderes lá só, eles falaram assim,
a gente tem que agradecer que você fez a aquisição, porque se a empresa fosse fechar, por exemplo, como é que ia ficar? Sim. Já não tem emprego, ia ter que começar a correr atrás, tal, né? Então, assim, eles têm essa questão. Mas, posso pedir um pouco de água aqui? Pode. Cara? Aguinha pra nós. Uma água para nós. Hum. Então, basicamente, assim, agora eu me perdi. Então, tá falando dessa base estrutural, né? E tanto lá também, como eu já tinha a sinergia com o pessoal, eu conheci o time de lá. Então, o time de lá também é muito bom mesmo. Né? Então foi fácil. Mas às vezes eu pensava assim, né? Porque deu muita dor de cabeça, estresse e tudo mais. Então, assim, eu lembro que eu chegava lá, por exemplo, eu falava, às vezes quantos anos eu não chegava e pensava assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Minha operação assim toda todo dia. estável lá. Operação no pico total lá no Brasil, toda estável. Eu vim arrumar aqui uma sarna pra me coçar aqui, Eu não sei o quê. lembro. Mas acho que a cabeça do empreendedor, ela é assim, né, cara? Eu falo assim que nós temos altos e baixos todo momento, né? Você tem aquele período que você tá, animado, que vai. Você tem aquele período, às vezes, de decepção, pô, não tá indo como eu queria, não sei o que, você desanima, você fala, não quero mais nada, não sei o que, mas basta uma noticiazinha boa, uma coisa que deu certo, você já se empolga e pega, tal, né? Isso é a cabeça, né? Verdade. A nossa cabeça, ela tem que ser forte no sentido de manter o senso positivo, né? De você fazer uma... e você tem que também transmitir essa mesma coisa para a equipe, né? Que para a equipe, se você não passa essa energia positiva, se você não passa esse entusiasmo, você também não consegue conquistar Empolgação, o pessoal, a né? empolgação do pessoal, né? Isso é bem legal também, cara. E aí, Mas tá na coragem de expandir a Europa e Asa também ou não? cara, Conta eu vou pra te nós os falar, projetos Bruno, futuros projetos futuros, da né? Grupo Então, Pandisk. Grupo Pandisk. Pandisk Informática. Pandisk Informática. Pandisk Agora Informática. também Pandisk WW, né? Tá nas Pandisk redes Worldwide. sociais? Tá nas redes sociais? Nós Site, temos Instagram. site pode ser pandisk.com.br, Tá. né? Tem e o LinkedIn também. Você procurar LinkedIn, Pandisk, tá. né? Pandisk vai encontrar a gente por lá. Bacana. A gente não divulga muito em mídia social porque é aquilo que eu te falei, né? Não é o B2C, né? E É a o gente não B2B, quer né? também... porque o que acontece às vezes é você divulgar em mídia social e você... o consumidor final pensar que ele consegue ter um atendimento, né? Ele não consegue, porque o nosso foco é diferente, é de tá. volume e tal, né? Então a gente não tem Instagram, não tem... Apesar que o pessoal do comercial tá me pressionando para ter, né? Então eu falei, vamos tocando marketing aí, né? É que não é um marketing muito necessário, dependendo do... É que você você não quer atingir um público em geral, né? Não pode atingir. Mas existem, porque no nosso segmento existem os canais certos para publicidade. Então nós temos canais certos de eventos, temos canais certos mais relacionados a tecnologia e fóruns, né? E feiras de logística reversa, né? Então nós temos alguns canais diferentes para o público que a gente atende, né? Legal. É bacana. E expansão que você falou, assim, nós tivemos pedidos, né, de expansão. Porque que nem eu falei, o legal disso tudo é você ter o reconhecimento do trabalho que você faz, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fui me aconselhar, né, com um diretor de uma das empresas que a gente atende, que ele fica na Europa, eu falei assim, olha, eu tô pensando que essa empresa que a gente comprou, ela prestava muito serviço para essa empresa e perdeu muito campo para a concorrência. Tá. E aí eu falei assim para ele, poxa, o que você acha, sem falar que eu estava fazendo aquisição, né, pegando um conselho, eu falei assim, o que você acha que a empresa lá dos Estados Unidos, ela teria força de se recuperar perante a sua empresa, de conseguir mais... O que você acha que deu errado? O cara falou assim, relacionamento, né, gestão, né, de relacionamento. Acho que perdeu muito isso. Aí eu falei assim, você acha que teria chance de recuperar isso? Aí o cara falou assim, só tem um jeito, tem um Eric lá, tem um Goiás lá, entendeu? Então assim, e aí quando eu comentei com ele, ele falou, porque na verdade eu tô querendo fazer isso, assim, assado, ele falou assim, quando você vem pra EMEA? Eu tenho demanda na EMEA, entendeu? Então assim, é lógico, né, para se justificar um caso desse, não é só você ter a boa vontade e o carinho de querer atender o que o cara solicita, mas tem que ter todo um embasamento financeiro para isso. E assim, nós estamos com olhos abertos, né? Com oportunidades e tal. A nossa meta é estabilizar Estados Unidos agora, que nós já estamos no segundo ano de gestão, né? É estabilizar muito Parece rápido. que foi ontem. Nossa, nem me fala, né? Estamos no segundo ano de gestão, né? Estabilizou, mente aberta. E aquela coisa da replicação, né?
entendeu? Você tendo a replicação interna, você consegue expandir com mais facilidade, com a cultura. Porque a nossa empresa ela implementou uma cultura de atendimento no mercado, né? Então, assim, essa cultura a gente vendeu, comprar essa cultura nossa, do tipo de atendimento, da qualidade, da velocidade, com todos os desafios que nós temos hoje. A questão é escalar isso agora. Escalar, exatamente. Um exemplo besta, assim, cara. A gente estamos no dia 11 aqui, 11, né? 12 hoje, 12 de maio. 12 de maio. 12 de junho. 2 de junho. As carteira Já? a carteira vence, a carteira fecha no mês, né? Qual que é o nosso trabalho? É dizer, ô cliente, seguinte, rendeu, não rendeu, vai render, deixa de render, tem que mexer. Eu escutei isso de um executivo meu no Safra, numa reunião de gestão. Ele falou, pô, cara, na boa, vocês estão inventando um monte de perecoteco, de planilha, de projeção, de não sei o quê. O que o cliente quer saber quando ele vai no mercado? O Quanto preço. deu? Cara, manda uma mensagem assim, ué, ó, você tinha R$1, agora tem R$1,10, rendeu acima da média. Aí não precisamos fazer nada aqui. É isso. E aí outra, a guerra lá, você lembra você deve lembrar, toda vez que acontece uma desgraça, eu mando um texto na lista de transmissão. Você deve lembrar que você foi o cara que me elogiou na época, guerra da Rússia. Rússia contra a Ucrânia, eu fiz um texto, falei, ó, seguinte, gente, ó, tá acontecendo isso, o que vai acontecer? Tua carteira tá sob controle ali, tá ok, apesar dos pesares, vambora. Aí até você comentou um dia comigo, falei, porra, cara, um negócio besta desse, 3 linhas, só que dá uma sensação de quê? De tranquilidade. Conforto, né? Eu tô confiando no meu médico, meus exames, ele me avisou, ó, cara, reduz o açúcar aí, entendeu? Mesma coisa nós aqui na assessoria de investimentos. Aconteceu uma desgraça, você simplesmente só avisa o cara, ó, fica tranquilo, ó, tá acontecendo a desgraça mesmo. Ou não, ó, cara, vamos perder dinheiro. Vamos perder dinheiro aqui. Eu falo Mas assim avisa pro cara, entende? Exato. Aí é o que a gente está tentando, você está falando de cultura, de modelo de atendimento, e o que você está precisando, está fazendo, escalando, é o que a gente está tentando fazer com a rapaziada. Escalar boas práticas que são simples e são escaláveis. Não adianta eu chegar pro cara e falar, ó, pega a carteira lá do Loyas, né, e precifica na valuation, considerando o beta, não sei de onde, meu irmão, esquece. Isso aí não vai acontecer, não é escalável. Agora, é escalável essa atitude? Então, são coisas simples que a gente consegue escalar o negócio. Consegue treinar um cara para fazer e multiplicar o teu negócio com atendimento, com uma coisa simples. E como é que tá? Vocês já estão usando AI lá no... AI, isso. Cara, você vai falar da AI agora, né? Posso falar. Posso colocar um ponto? Pô, claro. Eu perguntei ontem para um cara, potencialmente pode ser um prestador nosso no futuro, de contabilidade lá, mas para outra coisa que não contabilidade convencional. Aí eu perguntei para ele um negócio, falei, cara, é o seguinte, eu tô com um caso da empresa tal, eu preciso pegar essas cotas no nome do Zezinho e transferir para o nome do Joãozinho, só que se eu fizer isso eu vou ter que pagar imposto lá de transmissão de bens, que é o de doação, ITCMD. E existe alguma forma desse cara comprar desse cara em vez de eu transferir? Porque se ele comprar, eu não preciso doar, se eu não doar eu não pago imposto. Tá bom. Chegaram para mim 9 mensagens no WhatsApp, todas elas respostas de inteligência artificial. Eu respondi para ele, falei, cara, isso aqui eu sei. Isso aqui eu também tenho a assinatura aqui dos caras, que eu coloco lá e ele me responde. Isso não está na inteligência artificial, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler, porque tem uma lei por exemplo, uma lei de pagamento no Brasil, de pagamento de imposto de renda sobre aplicações no exterior, que mudou. Mudou agora, 2025. O texto é de dezembro de 2023 e a lei começou a vigorar no calendário de imposto de renda 24, 25. Não está na IA. A IA, ela é lógica, ela pega o passado, te resume maravilhosamente bem, só que ela é lógica, ela não vai prever o futuro. Não tem como. E se a lei mudou agora, meu irmão, esquece. Então, assim, é legal, é top, é um Google muito melhorado, é sensacional, tá na robótica, tá em tudo que é lugar, mas para coisas como um médico, como um assessor que mexe com sentimento, que mexe com outras coisas, eu não sei se vai vingar não esse negócio. Mas fala aí. Mas assim, eu acho que tem... Provocação. Você vai conversar Vamos desligar aí agora. Não é isso. Não. Mas vamos lá, você sente uma dor. O governo tá taxando a galera aí. Dá para você entender isso na IA? Dá. Você bota lá, como é que... Não, eu acho que assim, a IA... Porque vamos falar da IA com, por exemplo, com um ChatGPT, por exemplo, ou Copilot, né? Ou algumas outras, DeepSync e tal. Eu acho assim, existem planos diferentes também dentro das IAs que você paga, né? Você paga o ChatGPT de $50, você paga de $200, né? Que dá uma abrangência maior, às vezes, de coisa. Mas eu acho que esse conceito de IA que nós estamos falando agora é um conceito de consultas, conceito de buscas, né? De informação e tal. Eu acho que isso,
ele serve como uma referência, mas não como uma... você não vai pegar, por exemplo, e pedir para ela ler um contrato, analisar o contrato e falar tá bom ou não tá. Porque eu já criei, já briguei, hein? Já briguei com o ChatGPT várias vezes. Porque teve uma época que eu estava fazendo um estudo de uma questão de tributação e tudo mais, né? E eu tinha feito uma planilha, né? E aí eu falei assim, será que isso tá certo? Aí eu coloquei todo o contexto num prompt, né? Que o prompt é a descrição do que você quer, né? O descritivo lá que você quer. E ele fez todas as contas, e no final eu lembro que, por exemplo, tinha dado assim, igual a 14,17. Só que o meu tinha dado tipo assim, 14,50, né? Aí eu falei assim, eu voltei na minha planilha. O cara é inteligente, pô. Voltei na minha planilha. Pá, nada. Eu falei, mas tem certeza que isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Porque, pô, o meu tá dando isso, o seu tá dando isso, tem certeza que tá. O que eu tô errando? Eu falei. Aí ele veio a resposta assim: o senhor, você está correto. A fórmula está errada. Aí ele refez. E não deu de novo. Ué? Aí eu falei de novo, olha, mas mesmo assim não deu, tal. O senhor está certo, segue a resposta correta. Sabe o que ele fez? Na matemática, ele colocou, em vez de ele colocar igual a 14,50, que seria a conta certa, para ele manter o ego dele, ele colocou assim, ele colocou 14,17. Só que ele colocou assim, aproximadamente. Aí me lascou, né? Aí perdeu a briga comigo. Então, assim, eu acho que a IA, nesse sentido, ela é referencial. Você pode buscar... tem alguma lei assim, assim, assado que fala sobre isso, ela vai te dar um embasamento. Ela vai ser nesse caso, ela vai ficar um Google melhorado para você, né? Nesse sentido. Eu acho que nessa aplicação, ela está se evoluindo, né? Mas ainda não é uma coisa que você pode contar que você tem uma IA que você vai, como eu falei, analisar um contrato na IA e é isso. Não é. Entendeu? O que pega muito hoje, o mundo corporativo hoje, eu percebo em contratos novos que nós estamos recebendo, principalmente de empresas de fora, com questão de privacidade, né? Porque nós temos hoje essas IAs, elas acabam recebendo informações que armazenam em algum lugar ou aprendem com isso, a linguagem de aprendizado com isso também, que vou dar um exemplo para você. Todas elas falam que a informação que você passa é confidencial, é dela e acabou. Mas se fosse, ela não teria informação de nada, não né? Teria um histórico, não né? teria um histórico de nada. Mas assim, o que acontece? Vamos supor que você está fazendo um contrato comigo, certo? Você vai colocar os termos do contrato, etc. Você vai definir, pô, esse contrato que a IA fez para mim ficou bom pra caramba, certo? Se outra pessoa pedir um contrato nos mesmos moldes, por que ela não pode passar esse contrato que ela desenvolveu com você no mesmo molde e passar para outra pessoa? Entendeu? Entendi. Então, existe uma desconfiança que esse dado ele pode ser compartilhado, entendeu? Mas ela faz um pouquinho diferente. Mas, cara, de repente você fritou a cabeça pra fazer um contrato, né, que ficou fera no mercado e você vai ter isso aí meio que, né, plagiado parcialmente, ou não é, tal. O que acontece hoje, nesse sentido, né, é que as empresas elas estão fazendo sua própria inteligência artificial interna. Então, hoje, qual que é a revolução de hardware relacionada a isso? Os servidores mais recentes, de empresas como Dell, HP e tudo mais, eles já vêm com chip de inteligência artificial. Porque o chip de inteligência artificial é para fazer o processamento. Então você imagina o seguinte, você está aqui, você faz uma pergunta para o ChatGPT. Sai do seu computador, vai para a internet, backbone, blá, 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 chega lá no servidor, o cara tem que pegar essa pergunta e destrinchar na base de dados gigantesca que o cara tem para te mandar uma resposta. Demora segundo, 2, né? Então você imagina, se você vai fazer uma coisa interna, porque assim, o poder de processamento dessas empresas de inteligência artificial são altíssimas, né? O maior problema hoje é consumo de energia e resfriamento. Consumo de energia, por exemplo, do ChatGPT, ele consome mais do que a energia toda da Europa, né? Foi o que eu vi dizer, uma coisa assim proporcional nesse sentido, né? Então, e o resfriamento também. Resfriamento hoje, eles estão falando de fazer resfriamento via líquido, né? Então, se você submergir, a água e a eletricidade não combina, né? Mas tem alguns estudos de resfriamento líquido ou subterrâneo, tem um monte de coisa nesse sentido. Porque as empresas elas estão fazendo o quê? Elas estão internando seus sistemas de inteligência artificial. Então, por exemplo, você pode criar um sistema de inteligência artificial na sua empresa, no seu escritório, que você consegue... as perguntas dos novos que vão chegando já vão estar lá respondidas, já vão estar atuando, já vai aprendendo, e você cria um negócio mais controlado. Isso tem não só em computadores, mas também em switches de rede, já tem uma coisa nesse sentido. Então, então nós temos dois
dois pontos com inteligência artificial. A questão da internação por questões de confidencialidade, questões de manter a propriedade intelectual, né, de uma forma mais segura, né? E também a evolução dela no modo geral, porque a inteligência artificial ela é muito além do que responder prompt, né, do que a gente consulta no dia a dia, né? Então acho que mas assim, é um começo que está muito acelerado, de certa forma, e eu acredito uma coisa, eu acredito que se a gente tem acesso a isso, você imagina que governos, os caras lá A já não NASA da têm de vida, né? ferramenta quanto a isso. A gente tem um chat GPT, a gente tem um DeepSync, a gente tem né, Uma amostra que são grátis aqui, né? uma amostra grátis aí para você. Você imagina Verdade. que já não tem de acesso, né? Qual que Verdade, Mas voltando ao seu ponto, chat GPT ele é uma boa referência. Já me ajuda bastante, eu tenho ele, ajuda bastante. Só que não vai cego, tipo, copiar e colar a resposta dele que você vai bater a cabeça. Tem que conversar mais com ele, tem que treinar o bicho, né? Cara, eu já cheguei a usar duas ao mesmo tempo com o mesmo assunto e dar coisas diferentes. Entendi. Só que também tem um detalhe, né? Uma coisa que é Ah, tá, a gente já vai. uma coisa que é importante é você ter como você perguntar, né? Você tem que saber a forma que você vai perguntar também para ele te dar a resposta Os mais detalhes acurada. que você quer, né? Você tem a Entendi. resposta mais acurada. Isso eu percebo bastante. A gente assinou a ChatOn, que já tem DeepSeek junto, e a gente fica brincando ali, às vezes, perguntando o mesmo conteúdo. Uma palavrinha que você muda a resposta é totalmente diferente. Exato. É. Mas isso é a maior dificuldade, né? Ô, Eric, até para concluir esse tema, qual que é a tua opinião, pensando na IA, principalmente para essa geração, acho que tá na Y, na Z, né? Não sei se surgiu alguma outra nova, para esse início de carreira dessa nova geração. Por quê? Tem um conteúdo que me chamou muito a atenção há umas 2 semanas atrás, do uso da IA para fazer atividades escolares. Então, se a gente sabe que o adulto já tem evitado bastante usar neurônio por conta do celular na palma da mão, agora a molecada usando para fazer trabalho escolar, as escolas criando instrumentos para fazer a leitura, seu trabalho que está sendo entregue é de alta excelência ou ser construído na IA, cara, me preocupa bastante as próximas gerações. É isso que eu falo. Aí nós precisamos da base, né? Da base desde as escolas mesmo. Eu falo assim, a base da base é casa, dentro de casa, né? E você tem também a base escolar, né? Quando a pessoa vai para a escola, ela vai estar lá no seu prezinho, primeiro ano, segundo, enfim, por diante. O que acontece? A facilidade, ela é atrativa para todo mundo, entendeu? Então, só que a facilidade, ela ilude também as coisas, porque a gente sabe que não é simples assim. Você pode até pegar um atalho desleal, por exemplo, fazer uma lição de casa, né? Por exemplo, como IA. Isso vai ser cobrado lá na frente. O que você não aprendeu, que você só usou desde uma calculadora, né? Ou de um celular, até você usar um texto para uma AI, que você simplesmente utiliza isso para criar um atalho para você concluir uma tarefa, como nesse exemplo que você deu. Lá na frente, se você voltar isso para o lado profissional, isso vai ser cobrado lá na frente. Você não vai ter uma IA 100% do tempo, você não, né? Ou pode ser até que tenha, mas assim... cara, o mundo é instável. Deus nos livre, acontece um problema de uma guerra lá na Ucrânia, por exemplo. Aí os caras ficam sem internet. Como é que funciona? Para tudo? É o próprio GPS, Entendeu? que é americano. Se os caras só precisam mudar, criptografar a coordenação lá, as coordenadas lá, acabou. Então, assim, é difícil. Mas só que assim, é preocupante essa evolução tecnológica? Eu acho que sim, porque está deixando todos nós mais... burros, vamos dizer assim. Menos racionais. Vulneráveis. Porque a gente você pega, por exemplo, você põe um aplicativo Waze, o Google Maps ou o Maps para você dirigir, você não está preocupado com nada, você nem sabe o caminho que você fez. Coisa que antigamente você tinha que pegar o guia lá, posto de gasolina era fato para parar para perguntar. Né? Era mais uma central de dúvida do posto de gasolina do que posto. Verdade, né? Eu parei muito. Então assim, o ponto a gente tem que todos nós temos que ser educados à utilização da tecnologia e entender que a tecnologia ela ajuda absurdamente, mas ela também pode ser prejudicial, né? Tanto que usam inteligências artificiais para fazer fraudes, né? Vídeos recentes que eu estou vendo compartilhando em TikTok, assim, você fala, meu Deus, é absurdo, é fantástico. Então, assim, tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, eu acho que o que cabe a nós é trabalhar a base para tentar... E é difícil, hein? Porque você tá falando assim, sobe essa montanha aqui a pé. O cara fala assim, pô, vai de
vai de teleférico ali, né? Vai de bondinho. Sentadinho, É de difícil. boa. verdade. Só que você tem que explicar que se você não souber o caminho das pedras para subir a montanha, você amanhã pode não ter o cara aqui. É a mesma coisa assim, ó. Eu falo assim, por exemplo. Pega eu aqui e coloca no meio da selva, na selva amazônica lá. Tô ferrado, nós eu vamos não sei morrer. trabalhar, não sei buscar comida, não sei, sabe? Tipo assim. Então é isso que pode acontecer. Então você tem que você tem que entender que, pô, tem que ter um conhecimento das coisas de forma real. Eu já vi aplicativo de matemática que você, no celular, que você tira a foto da equação, ele resolve. Entendeu? Na hora. Né? É difícil, é difícil. Cara, tem um fator humano. A gente foi para um evento há pouco tempo atrás, estava lá o Benchimol. O Benchimol, pô, venceu, né? Uhum. 20 anos ele construiu um negócio assim absurdo. E aí veio essa conversa da inteligência artificial da mesma forma que anos atrás, quando apareceu o site de busca. Uhum. Eu lembro que colocaram já jogador de xadrez profissional, campeão mundial para Pra jogar com o computador. Eu lembro que no nosso mercado já colocaram robôs para fazer gestão de fundos e o robô ganhou lá do gestor profissional nas estatísticas. Né? Uhum. Mas, cara, ele falou uma coisa muito inteligente. Você nunca vai operar teu coração com um robô. Com inteligência artificial, você vai querer falar com o médico. É difícil. Assim, o relacionamento interpessoal, ele não vai deixar de existir, né? Eu acho que sim. Em vendas, principalmente. Não, talvez não, mas quando você fala exemplo médico, eu acho que no futuro vai ser aquelas máquinas que você vai chegar lá com o seu diagnóstico. Porque o que é um diagnóstico? Não, pô, os médicos vão me bater, tem um amigo meu que é médico vai me bater, né? Mas um diagnóstico médico que não necessita de um exame, para o cara que vai num posto de saúde, um cara que vai o cara vai explicar o que ele tem, o médico vai medicar, né? É lógico que tô eliminando o toque, o exame e tal, mas eu acho que no futuro vão ter máquinas que vão adiantar muito e só vai chegar no médico num caso muito específico. Acho que as máquinas no futuro, dando uma teoria da Skynet, né? A Skynet eu acho que vai chegar nesse nível assim. Eu acho que não é tão ruim, né? O problema até vinculando mesmo, a gente brinca a questão da Skynet, mas que pra onde está indo, né? Até onde qual é o limite disso aí, né? Qual que é o risco, então tudo muito novo, né? Uhum. Entendeu? É tudo muito novo. Muito recente, né? Então assim, existem várias lacunas que precisam ser corrigidas, têm que ser controladas, né? Controladas que eu falo no sentido de saber como lidar com isso. Porque para nós hoje, se receber um vídeo do nível de vídeo que eu recebi recentemente nas redes sociais, assim, de vídeo de comédia, né? Mas se você pega uma pessoa, pessoas mais velhas que não teve nem muita interação com a parte de informática, eles caem. Os golpes que a gente vê na internet, os golpes que a gente vê cai gente até hoje no golpe do WhatsApp, no golpe do negócio, tal. Então, ligam falando você imagina o cara com um rosto numa chamada de vídeo. Teve fraude em banco americano já. O cara conseguiu roubar dinheiro da milhões, conta. Né? Foi milhões, né? Milhões. A inteligência artificial falando pelo cliente. Provavelmente o banco pediu uma selfie, sei lá o quê, e deu certo. Né? É difícil. Que bacana. Queria que tivesse mais 2 horas pra gente continuar aqui. Bom demais. Vamos finalizar. Cara, vai ter mais assunto. Sabe o que seria legal você, para o nosso canal, ficar como a referência do cara da tecnologia. Por quê? Manda. Pô, aconteceu alguma coisa muito louca no mercado, Eric, vamos gravar? Porque a galera quer saber. A galera não quer saber do Google, nem do ChatGPT, nem da gente. Quer saber do cara que tem autoridade para falar. Bora. Então eu acho que vai acontecer com certeza, né? Alguma coisa no mundo sobre tecnologia. Você seria o cara para ajudar a gente nisso. Coisa bacana. Entender. Não, show. Tem alguém que tá lá dentro ali, né? Combinado. É o melhor de confiança, né? Não vai vender informação falsa no nosso canal. Nosso irmão. Valeu, Eric. Obrigado pelo teu tempo, pela tua viagem. Eu sei que é bem longe. Não, tá aqui não. Olha, eu vou te falar, às vezes do trânsito que tá para ir para a empresa, se bobear, eu demorei 20 minutos a mais, dependendo do dia. Não foi tão ruim loucura. assim, não. Tá isso que da empresa dá quantos quilômetros? De casa para empresa? 20 quilômetros. 20 quilômetros de estrada, né? Ainda, né? Não é nada demais, né? É de rodovia, né? De lá para cá. Não, de lá para Pan. De casa para Pan, verdade. São quase ao mesmo tempo. Você vê a loucura que tá para lá. É verdade. Como é que tá ruim ali aquela região, né? Você sabe que eu me adaptei agora, né? Você deve ter visto na garagem lá, né? Peguei uma motoquinha. Eu não falei, mas ele falou. Eu falei, ele falou. Corajoso. Comprei, que não dá, mas não. Mas é difícil. Pra você ter uma noção, ontem a gente saiu do escritório, era umas 8 horas. 8 horas. Joguei no GPS, 1h49. 8 Ou seja, horas ia demorar noite. mais de 2 horas. Cheguei em 32 minutos.
É, não. E assim, sem loucura. É, Andando não, bem tem que ser, sem tranquilo. loucura, moto que não chama atenção. 32 minutos, é isso. Infelizmente Sem tem que loucura, pensar nisso também. 160 ali no 160 por hora no No corredor. corredor? Era ele? Sem loucura. Retrovisor Não, a gente brincadeira, compra não faz no Mercado Livre, porque toda semana quebra um. Tô brincando. Bagageiro, né? Já pegou bagageiro. Qual é o seu modelo do carro? Peraí. isso. Foi um Volvo, né, que você falou que bateu esses dias e deu É uma um porrada, meio douradinho, arranhou. assim, é. Eu foi, vi, eu né? vi. Você viu? Descobriu. Valeu. Obrigado, gente. Até a Obrigado, próxima. até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado.